pode não, vou abaixar. Chega pertinho de você. Chega bem pertinho para falar, tá? Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Paraty FM. Estamos aqui no programa Aprende Comunicação, informando para aprimorar o conhecimento. É isso mesmo, hoje, 18 de março de 2023. Agora são 8 horas e 29 minutos. Iniciando esse programa aqui com muita alegria, muito amor no coração. Um momento especial, um programa especial para as mulheres, mês de março. Mês de março, mês bonito, florido, irradiado com calor humano, a mulher que é vida, a mulher que é guerreira, a mulher que pode ser o que ela quiser. E hoje nós teremos aqui entrevistas importantes com pessoas importantes, sempre trazendo muita informação, muita coisa boa aqui para vocês. E mandando aquele abraço, né, para os nossos apoiadores, a Binfer, Reviva Rômia com H, Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, CC Logística, Restaurantes La Gábia, Loja do Tio Bigode. E olha, hoje, Bigodinho hoje não está aqui conosco e nem Ina Moreira. E sabe por quê, pessoal? Porque eles deixaram esse estúdio só para as mulheres, porque hoje é um dia especial, tiveram folga hoje. E aí, a gente trouxe pessoas que vão tratar aqui, vão ensinar a gente, vão mostrar muita coisa, vão mostrar muito de história, e a gente vai aprender muito com essas pessoas que estão aqui convidadas com muito carinho por mim, representando tantas outras mulheres do nosso país, da nossa região, da nossa localidade. Então isso é importante a gente debater. E eu já vou logo dando o meu bom dia. Já vou logo pegando aqui, ó, eu tô ligando aqui os microfones para a gente não perder nadinha do que elas vão falar. Com muita alegria, com muita satisfação. Aqui está conosco a Antônia Donizete Cândido da Silva. Isso mesmo, a nossa querida ouvinte Toninha da Rádio Paraty FM. Bom dia, Toninha. Bom dia, Flávia, e bom dia a todos os ouvintes. E eu estou muito feliz pelo teu convite e espero poder colaborar com você, tá bom? Muito bem, ela que tem essa voz marcante. Quando eu escuto a voz da Toninha via telefone, via WhatsApp, é tão gostoso, a gente bate um papo gostoso, porque nós temos muita interação aqui com os nossos ouvintes. E esse calor, sabe? Esse calor que trouxe a Toninha aqui no estúdio, representando, Toninha. Muito obrigada por representar todas as nossas ouvintes aqui da Rádio Paraty FM. Você, mulher guerreira, vamos contar um pouquinho da sua história depois. E a Toninha, já vou apresentando a Toninha. A Toninha há muitos anos ouvinte aqui da Rádio Paraty FM. Ela é casada, né? Ela tem filhos. A Toninha, ela já trabalhou. Hoje ela está cuidando da casa e cuidando da mãe. Nós vamos trazer um pouquinho dessa situação da vida diária da mulher, dona de casa, e eu quero que a Toninha vai explanar isso pra gente depois. Vamos agora, né, já apresentar aqui também, olha que bacana, a professora Thalita Carvalho, historiadora, formada pela Universidade Federal de São Paulo, Unifesp, professora de História, pesquisadora de História das Mulheres, Gênero, Raça e Sexualidade, fundadora do site da Historiadelas. Bom dia, professora Thalita. Bom dia, Flávia, bom dia, ouvintes. Muito bom estar aqui com vocês. Agradeço imensamente o convite de estar aqui. Espero conseguir colaborar aí, conversar com a Toninha, com as outras convidadas e com você também, com quem estiver ouvindo. Muito bem, muito obrigada. E olha, estamos aqui também com ela que é uma personalidade aqui de São Bernardo do Campo, pessoa pública, Yara Bento, vice do diretório do PT de São Bernardo do Campo. É uma honra ter você aqui também, Yara. Bom dia. Bom dia, Flávia. Bom dia, Thalita. Bom dia, Toninha, que está aqui comigo no estúdio. Bom dia a todos os ouvintes que nos acompanham nessa manhã. É uma imensa alegria poder estar aqui com vocês e a gente bater esse papo que é tão importante nesse momento da nossa vida.
Que bacana, né? Então hoje nós vamos aqui ter essa rodada de bate-papo, né? Uma coisa bem descontraída mesmo. É um bate-papo entre mulheres, é um bate-papo entre educadores, e aí nós temos aí muita coisa para falar. Eu vou começar, Yara, um pouquinho com você sobre essa questão da mulher na política, porque a mulher ela fica muito para trás na política, e depois eu vou abordar isso um pouco na história, junto com a professora Thalita, onde ela vai poder reportar melhor para nós essa parte histórica. Mas na sua visão, Yara, as conquistas da mulher na questão política, social, tanto no nosso país e principalmente na nossa região, que é um berço, né, industrial também, como é que você viu e vê essa trajetória? Bom, Flávia, acho que esse momento que nós estamos fazendo essa discussão, aproveitando aqui o mês de março, o mês internacional das mulheres, é oportuno de fazer essa discussão, porque nós temos aqui, não só na nossa região, no estado de São Paulo, no Brasil, as mulheres são maioria do eleitorado, são maioria nos espaços, no entanto, nós somos poucas. A nossa representatividade ela é muito baixa, né? Tem pouca efetividade. Nós avançamos muito do ponto de vista da luta, do combate ao machismo, ao preconceito, ao racismo. Estamos aqui numa luta intensa com relação ao feminicídio, que tem crescido muito, não só no Brasil, mas aqui na nossa região. Nós temos vivido muitos casos de feminicídio, de violência doméstica contra as mulheres. Vimos muito disso ocorrer no período da pandemia, que é onde as mulheres acabaram ficando muito próximas do seu agressor, porque eles estavam dentro de casa, e a gente avançou. No entanto, esse avanço, ele não é significativo para a nossa vida, porque aqui na nossa região, como você bem sabe, a nossa região são 7 cidades, nós temos aqui em torno de quase 2.600.000 eleitores, desse total, mais de 50% são de mulheres. Só que se a gente for olhar aqui para a nossa representatividade, principalmente no parlamento, São Bernardo do Campo, por exemplo, nós temos 2 mulheres na nossa Câmara, de 28 cadeiras. Santo André nós temos 2 mulheres. E assim nós somos muito poucas. Temos cidades aqui da região que nós não temos nenhuma mulher no parlamento. Né? Então a gente precisa avançar muito. E para que nós possamos avançar nessa representatividade, é necessário que nós estejamos unidas, que nós estejamos imbuídas em torno de um único objetivo, de um único propósito. Não é só o fato de ocupar uma cadeira no parlamento, né? É o fato de você ter a compreensão da importância de ocupar esses espaços, para que nós possamos ter a legitimidade de fazer as discussões que nos são pertinentes. Claro que nós temos muitos homens que eles têm essa sensibilidade, mas nada melhor do que mulher discutir as questões das mulheres, né? E aí a gente sabe que tem um machismo incrustado na nossa sociedade, que ainda tem pautas que ela é jogada única e exclusivamente para a mulher. Quando a gente trata, por exemplo, do cuidado com a casa, do cuidado com as crianças, na maioria das vezes isso vai ser uma função da mulher. E aí você não consegue ter esse equilíbrio da sociedade, porque a família é composta por homens e mulheres, e a gente precisa dividir essas tarefas. E nesse sentido a gente precisa ter as mulheres lá no parlamento, para que a gente possa fazer a discussão com mais humanidade, com mais sensibilidade. E aí um outro dado importante, nós temos 7 cidades, como eu já disse. Dessas 7 cidades nós temos apenas, aqui na cidade, nós temos uma prefeita que é em Rio Grande da Serra, nós temos 2 vices, uma em Diadema, outra em Mauá, e o restante das cidades são homens que nós temos aqui representando. E qual é a legitimidade que nós teremos para poder cobrar as nossas pautas? Quando tratamos, por exemplo, de habitação, de qualidade de educação, de saúde, quando a gente trata da própria estrutura da cidade, né? Porque se você não tem uma cidade adequada, uma cidade que seja acolhedora e aconchegante, você não atende a sua população. E na maioria das vezes são as mulheres que estão lá na ponta, não que os homens não possam fazê-lo. Não sinto, eles sentem também, mas as mulheres é quem acaba indo muito mais lá na unidade de saúde, que acaba levando as crianças na escola e que sabe quais são as dificuldades que nós passamos, e de contrapartida, sempre a relação de cuidado, estou aqui com a minha companheira Toninha, que está cuidando da sua mãe, a relação de cuidado com a família, seja com a sua mãe, com o seu pai, com os filhos, fica sempre a cargo da mulher. E isso a gente precisa ter esse cuidado. E o poder público ele tem uma tarefa importante,
Por isso que é necessário a gente avançar ainda mais na nossa representatividade para que seja construída conjuntamente com a sociedade políticas de enfrentamento da violência e de mais qualidade de vida. Muito bem, Yara, muito obrigada aí. Professora Thalita, né? Daqui a pouquinho eu já passo para a Toninha, quero parecer um pouquinho da Toninha nessa visão caseira também, viu, Toninha, da dificuldade diária. Mas, professora Thalita, essa questão histórica da mulher, né? Essa luta, vamos trazer um pouquinho, né? Desse mundo, de como essa mulher foi conquistando esse espaço durante a história? Claro, claro. Eu acho muito importante pontuar que, de certa forma, as mulheres sempre estiveram dentro das lutas e reivindicações de espaço da história das mulheres aqui no Brasil, né? Então, desde o Brasil colônia, a gente consegue perceber a participação dessas mulheres, por mais que o que a gente chama de história oficial, né, tente apagar essa participação, mas quando a gente consegue retomar essa história, a gente consegue perceber isso muito fortemente. Mas ali, quando a gente tem a passagem do Brasil Império para o Brasil República, que é no comecinho ali do nosso século XX, surge a discussão sobre cidadania, né? Então, se antes a gente tinha a noção de monarquia, onde não existe o cidadão, existe o súdito, nesse momento a gente tem a transformação desses súditos em cidadãos. E aí surge a discussão: quem é cidadão? Né? Quem é essa pessoa que vai participar das decisões políticas? Quem é essa pessoa que vai ocupar esses espaços de reivindicação de direitos? E aí é onde a gente tem a organização do movimento feminista, tanto aqui no Brasil quanto no mundo, né? Essa luta pelo sufrágio feminino, pela participação feminina nas decisões que são da vida pública, né? E não da vida privada. Então a gente tem essa luta diretamente organizada por mulheres. É muito legal quando a Yara traz que, como esse espaço político ele é ocupado por homens, existem homens que apoiam essa pauta, né, lá dentro da grande política, que já estão lá participando, exercendo seu direito de cidadania. Mas a reivindicação feminina, a luta feminina por esses espaços é extremamente importante de se perceber. O voto feminino ele vai ser conquistado lá de 1932, então faz 91 anos. Né? A gente conquistou no dia 24 de fevereiro, faz bem pouco tempo que a gente comemorou essa data de conquista do voto feminino aqui no Brasil. Então faz realmente muito pouco tempo, né? 91 anos, da perspectiva histórica, de quanto tempo a gente está aí nessa história do Brasil, é realmente muito pouco. Então a gente precisa reivindicar cada vez mais esses espaços, né? A gente precisa lutar para ocupar cargos que sejam de fato ocupados por mulheres que entendam as lutas de mulheres, né? É muito importante frisar isso também. Existem muitas mulheres que, por N motivos, não percebem, né, a importância de reivindicar os próprios direitos. Então é muito importante que a gente esteja atento a reivindicar esses espaços para as mulheres que estejam atentas às reivindicações de outras mulheres, né? E não só de mulheres, de um grupo específico de mulheres, mas das mulheres trabalhadoras, das mulheres que são negras, das mulheres que são pobres, das mulheres que estão fragilizadas, né? E que dentro dessa sociedade acabam ocupando espaços menos privilegiados, né? Então é muito importante a gente sempre estar atento nas nossas falas de incluir o maior número de mulheres possíveis. Obrigada, professora Thalita. Toninha, vamos falar um pouquinho sobre essa luta, né? Você já foi menina, né? Moça, casou, tem uma família constituída. Mas de lá para cá, nessa sua vivência como mulher, na sua visão, quais foram as conquistas que a mulher foi tendo dentro desse princípio familiar, vamos dizer assim, né? Como é que era na sua época e como que você está vendo isso hoje com filhos, com a sociedade em si? Então, Flávia, como eu já te disse, né? Eu fui menina, adolescente, trabalhei muito cedo, com 9 anos, e de lá para cá venho na luta, até conheci meu esposo, né? E aí casei, trabalhava numa firma muito boa, uma metalúrgica. Pode falar o nome, Toninha, não tem problema pode não. Falar? Pode. Era As Brasil, Aspersão do Brasil. Certo. Era uma firma de aspersores. Mas antes de chegar nela, eu passei por várias outras firmas, né? Já com meus 16 anos fui líder de embalagem, né? Já tinha uma responsabilidade bem grande, né? E com 9 anos eu trabalhei em casa de família, porque tinha que ajudar os pais, né? Então o estudo foi ficando, né?
E aí conheci meu esposo, casei, homem muito machista, minha mulher não trabalha. Aí com 17 anos de casado eu falei, eu quero fazer alguma coisa. E fui trabalhar, voltei a trabalhar. E aí trabalhei numa firma de pães, depois na mesma firma que era a Lar de Maria. Trabalhei 5 anos quase como auxiliar de limpeza e foi onde eu me aposentei. E nesse tempo eu voltei para fazer o fundamental com 53 anos. Com 53 anos fiz o fundamental e fui para o ensino médio. Só que você sabe, família tem problemas. E eu tive um problema muito grande com meu filho caçula, né? E eu achei que eu devia ficar em casa para cuidar dele. Para mim, ver o andamento dele, né? Porque família para mim é tudo. Te emociona. O olhinho dela encheu de água, gente. Fundamental. E tive um aborto, perdi a primeira filha com 11 meses. Então, venho de uma luta muito grande. Aí os filhos casam, você fala, tá, eu e o esposo, estamos tranquilos, vamos passear, vamos. Aí vem o caso da minha mãe que está com demência, com 87 anos, o meu pai com 92 anos. E agora a gente tem que estar cuidando deles, né? E assim, o que eu vejo de lá para cá, da minha época para cá, que as mulheres estão bem independentes. Eu devia ter ficado independente bem antes, né? Hoje meu marido já me lidera para as coisas, já deixa eu sair sozinha. Antigamente ele não deixava. Então eu falo, tem que ter confiança. Se a gente está ali, eu estou 40 anos com meu esposo, né? Então, assim, se ele tem o direito dele de sair e ficar com os amigos, por que eu não posso ter o meu direito de sair e ficar com as minhas amigas? Perfeita colocação, Toninha. Então a gente já vai começar aprofundando um pouquinho essas questões aí da vida da mulher. Porque, né, Yara, professora Thalita, nós ouvintes aqui, nós sabemos que vem uma cultura lá de trás de como os homens eram criados e como as mulheres guardadinhas dentro de casa e o homem poderia estar andando na rua, o horário que fosse. Então é um contexto realmente cultural, né, de um aspecto bem machista da época. Eu não estou dizendo que seu marido seja, mas eu estou dizendo que como foram criados, sendo colocada. E isso apareceu muito na política, né, Yara? Tanto é que você colocou, até hoje nós temos essa problemática da mulher não estar nas instâncias políticas, assim, nas cadeiras. Eu vejo muito mais mulheres em secretarias e na parte administrativa do que no comando realmente, né? Ela está sempre abaixo de alguém. E isso não quer dizer que ela não tenha competência, né, Yara? Flávia, acho que é importante a gente sempre trazer esse contexto. A Toninha trouxe aqui um relato importante e que eu vi que ela ficou aqui emocionada e me emociona também. Porque a gente sabe da dificuldade que é você romper essas barreiras. E essa dificuldade, essas amarras que a sociedade nos coloca, que o machismo nos coloca, ele ainda está presente nos dias de hoje. Então, esse machismo, ele é um dos pontos pela nossa dificuldade de estarmos presentes nos espaços de poder, de estarmos representadas nos espaços de poder e de decisão. Porque para você participar, para você militar, você precisa participar de reunião, você precisa ir para manifestação, você vai ficar um período fora de casa. E aí, se você tem filho, como a Toninha colocou aqui, ela se sentiu ali, aquele chamado de cuidar do filho dela, de disponibilizar um tempo maior da vida dela para poder cuidar do filho dela. O que não está errado, está correto. Só que quando você faz esse movimento, você acaba abrindo oportunidades para você manter-se ausente da participação política e da sociedade, da construção política da sociedade. E muitas vezes, como ela mesma colocou, você tem a outra parte, que é o marido que fala, minha esposa não trabalha, eu trabalho, oferto tudo para ela não precisa disso, não precisa daquilo. E uma outra questão que é a da confiança. Porque quando você sai, nós que estamos aqui no dia a dia, na correria, na movimentação, na política, no movimento social, você lida em boa parte desses movimentos, são homens. Né? E não significa que você está indo para fazer nada de errado, mas você tem uma relação maior de participação masculina. E você tem que fazer essa interação, esse diálogo, esse debate com os homens que lá estão, para que a gente possa avançar e abrir caminhos, oportunidades para outros.
E aí nós temos isso muito hoje, porque tem companheiras, por exemplo, que não conseguem vir, porque às vezes você tem a pergunta, mas você não vai, e seu filho? E seu esposo? E seu namorado? Você vai deixar de fazer isso? Você vai deixar de fazer aquilo? A militância nos consome muito. E se você não tiver uma programação, uma orientação, muitas vezes você não consegue passar pelo processo de formação, para que você também chegue em condições de ocupar cargos. A Flávia trouxe aqui uma situação importante. De fato, as mulheres estão sempre à mercê de serem comandadas por alguém, mas também no período de pandemia, nós vimos que os países e as cidades que tiveram melhores resultados foram as cidades e países que eram governados e gestados por mulheres. Porque aí a mulher ela consegue levar a sensibilidade do cuidado não só da sua casa, mas também colocar isso em prática quando ela está na posição de comando. Ela consegue ter uma visão para que ela possa implementar políticas, porque ela faz aquilo com cuidado, como se ela estivesse fazendo aquilo para o seu filho, para o seu esposo, para a sua família. Então esse cuidado ele aparece muito mais também quando você tem mulheres em posição de comando. Agora, é uma luta. Se nós não tivermos clareza de que nós precisamos estar unidas para ver companheiras nos espaços de poder, nós não vamos avançar. De contrapartida, quero já deixar claro aqui que não basta apenas ser mulher para a gente saber que está fazendo a defesa. Muitas vezes tem mulher que vai ter posições e posturas muito mais preconceituosas e machistas que os próprios homens. Perfeito, do ponto de vista biológico. Perfeita colocação. Professora Thalita, dentro desse contexto que nós colocamos, né, a essência que vinha lá do passado, o homem machista, a criação machista, e todo esse contexto agora um pouco mais moderno, né, onde a mulher vem buscando o seu espaço, como nós podemos, ainda como mulheres, se baseando na história e nessa luta que ainda assim é tão árdua, né, porque não é só isso, a gente daqui a pouquinho vai entrar a questão do assédio também. Como que nós podemos verificar essa questão social, da questão do machismo do ontem, do hoje e do amanhã? Poxa, quantas contribuições fantásticas aqui, né? É ótimo ficar ouvindo a Yara e a Toninha contando, né, sobre essa trajetória de vida, enfim. Eu acho que é muito importante perceber que esses estereótipos, né, do que é ser homem, do que é ser mulher na sociedade, eles realmente vêm de muito tempo, né? Então a gente tem ali um momento da história que essas divisões, elas são justificadas até no âmbito da ciência e da medicina. Ali no começo do século XX, existia isso muito forte, de se afirmar que o homem tem essa essência, né, da vida pública. Então, mesmo as leis que a gente tinha que punia ali o adultério, por exemplo, era uma lei que não valia para os homens, porque se imaginava que os homens tinham esse instinto de ser infiel, de ter várias mulheres e todas as coisas. Então, essa carga, né, que a Toninha traz da confiança não era algo que historicamente afetava os homens, porque se esperava que esses homens fossem ter várias companheiras, e várias companheiras que não necessariamente fossem a sua esposa, por exemplo. Enquanto quando a gente analisa o papel da mulher, a gente tem justamente a condição inversa. Essa mulher que, de acordo com o ideário da época, né, era uma mulher que tinha ali a sua natureza voltada para o cuidado, voltada para o cuidar da casa, cuidar dos filhos, cuidar, né, das pessoas que se aplicavam. Então, e essa mulher não tinha esse perdão social, né? Então, qualquer caso de adultério, qualquer tipo de coisa que pudesse ser analisado pela sociedade, ainda que ele não fosse de fato real, recaía sobre a mulher a culpa de ter equivocada, né? Então, a gente tem isso desde muito tempo atrás, né? São várias gerações que são impactadas por esse discurso que, de fato, quando a gente fala de sociedade, é muito difícil desfazer esse discurso, né? Então, é uma luta realmente cotidiana de perceber que esses estereótipos, eles precisam ser revistos, né? Então, vem outra coisa forte que é a questão do trabalho, né? A minha mulher não trabalha. Quando a Toninha fala isso, eu acho muito interessante que, ao mesmo tempo que ela fala, eu não trabalho, né? Eu não trabalhei durante algum tempo porque o meu marido não deixava. Trabalhou sim, né? O trabalho muito. Também é um trabalho. É muito importante a gente perceber que toda essa condição
transição de vida que esse marido teve, né, de ocupar a vida pública, só aconteceu por conta desse trabalho, inclusive, que a Toninha fazia, né? Então, de cuidar dos filhos, de cuidar da casa, de ter alimento, né, fornecer alimento. É um trabalho que, por mais que a nossa sociedade não enxergue como um trabalho que é devidamente remunerado, que, na minha opinião, deveria ser de alguma forma remunerado, sim, é um trabalho que sustenta o funcionamento da vida desses homens que ocupam a vida pública. Muito bem. Olha, eu vou começar já mandando aqui uns abraços. Já tem muita gente interagindo com a gente aqui, ó. A Sil, né, a esposa do Bigodinho, tá aqui com a gente. Um beijo pra você, Sil. Mora também no meu coração. Vamos lá. Olha só que bacana. A Ana Paula Lupino, viu, Yara, aqui também de São Bernardo do Campo, também sempre atuando com aquelas questões políticas aqui, sempre querida nossa também. Ela coloca: bom dia, Flávia, parabéns pela entrevista. Ouvindo aqui atenta esta importante pauta. Toninha, uma grande guerreira. Meu marido me libera, ela falou, viu, Toninha? A nossa sociedade é cruel com as mulheres. Somos sempre cobradas a colocar os cuidados com a família acima de todos os sonhos. E quem escolhe ser diferente será julgada como péssima mãe. Aí, sobre essa questão da sociedade ser cruel, ela complementou: isso nunca acontece com os homens. Tem passe livre para tudo. Para homens não há regras. Sempre há o perdão social, como bem pontuado. É isso aí, viu? O Michel, lá do Senai Mário Amato, ele fala o seguinte: bom dia, parabéns pelo programa, sós top. E manda um abraço para as mulheres do Alimentando com Amor. Hoje tem 100 marmitas para os nossos irmãos de caminhada. Eles fazem um trabalho social lá muito bacana, viu, Yara? O Michel lá do Senai Mário Amato. E é muito bacana. Então, olha, as meninas aí, todos os trabalhadores que estão aí, voluntários, né, que estão nessa caminhada social do Alimentando com Amor, hoje produzindo mais de 100 marmitas, parabéns, vocês têm um coração divino, que vocês continuem com essa caridade, né, com essa questão social no coração de vocês. Isso vale muito nos dias de hoje. Muito obrigada. E aí o Michel continua colocando: ela falou tudo. Se um pode, no caso do seu marido, né, Toninha? Se um pode sair, o outro também pode. Abraços para vocês, Flavinha, Yara, Toninha e professora Thalita. Vamos ver quem mais está por aqui. Deixa eu pegar aqui. Ele manda um abraço aqui, obrigado, está agradecendo. O Fabiano também, do Senai Mário Amato, também um dos coordenadores lá da questão de educação do Senai Mário Amato aqui de São Bernardo do Campo. Ele coloca: bom dia, programa espetacular hoje, beijo para todas as mulheres. Precisamos e queremos mais mulheres em todos os lugares. Aê, Fabiano! Nas entrevistas de emprego, quando as mulheres falam que tem filho pequeno, são reprovadas por conta disso. Será que esse empregador não teve mãe? Que bacana, nós vamos debater isso já aqui, bem colocado aí por você, Fabiano. Mulheres lutando pelo espaço em pleno século XXI. Parece surreal quando falamos isso, mas acontece. É isso aí, obrigado pela colaboração, Fabiano. Estou feliz da vida com isso. Deixa eu ver quem está entrando aqui conosco. Ele mesmo, José Roberto Nogueira Bigodinho Volks. José Roberto Nogueira Bigodinho Volks está aqui com a gente aqui, ó. Sabia que você não ia resistir a essa fala feminina aqui, que você tem muito amor do coração, muito respeito com as mulheres, Bigodinho. Bom dia, meu querido mediador. Bom dia, Flavinha. Bom dia, Thalita, minha companheira Yara e a nossa ouvinte de todos os dias da Rádio Paraty, a Toninha. Parabéns pelo programa, Flavinha. Eu queria fazer uma colocação aqui para vocês debaterem, né? Porque, sem dúvida nenhuma, as mulheres hoje decidem as eleições. E tem pouca participação, mas é muito importante a participação das mulheres. Principalmente no mundo... Tá falhando um pouquinho, Bigode. Espera um pouquinho. Volta de novo a sua colocação, principalmente foi onde travou aí a sua fala por causa da internet. Então, principalmente porque... Não está saindo o som do Bigode também? As convenções coletivas. Vamos ver aqui, ela não está conectada. Deixa eu ver, me ouvem agora? Agora eu estou ouvindo, pode continuar. Vamos
principalmente no mundo do trabalho, que é o que a gente respira todo dia. Muitas vezes são homens que discutem as convenções coletivas e, de fato, não sabem quais são as necessidades das mulheres no dia a dia. A gente não sabe. A gente precisa de mulheres lideranças dentro das associações, dos sindicatos, para discutir quais são as necessidades de fato. Porque a gente, através da repetição das políticas afirmativas, da valorização da mulher, do negro, do LGBT, de pessoas com deficiências, é assim que a gente vai avançar. Mas as mulheres têm duplas, triplas jornadas. Têm filhos, muitas vezes o filho não é compartilhado com o homem nos seus cuidados. São poucos homens que têm isso de compartilhamento na vida da mulher. Então eu gostaria que vocês também debatessem isso, porque se a gente pensa em avançar, nós precisamos avançar junto com as mulheres. Parabéns pelo programa e obrigado pela oportunidade de estar participando com vocês nesse programa maravilhoso, assertivo. Nina, Flavinha, vocês são demais. Obrigado, gente. Obrigada, Bigode. Continue com a gente, não sai não. Se quiser fica aí com a gente. Está bem convidado sempre, você sabe disso, né? Hoje é dia da mulherada, mas você é mediador, faz parte. Bom, gente, realmente o Bigode colocou essa situação e que é muito importante, né? Como o Fabiano havia colocado, essa questão de ter espaço para a mulher, até já na contratação, e o Bigode trazendo essa questão dentro da questão do sindicato também, eu vou colocar um desafio aqui para a gente jogar e debater com todos esses saberes, né? Continua a mulher ainda a ser subjugada como uma prestadora de serviço e não como uma intenção de que tem um sonho para acontecer na vida dela. Então eu vejo isso assim, a mulher não precisa trabalhar porque tem família para sustentar, muitas são base até da própria família, às vezes tem até o marido que está em casa, mas tem problema de alcoolismo, ou tem alguma outra patologia que o impede, né, de trabalhar, às vezes não conseguiu todos os seus benefícios, e a mulher tem que sair para fora para fazer a segunda, né, atividade para trazer recursos financeiros para dentro de casa. Isso impede que a mulher realize seus sonhos de estudo, porque o tempo dela está comprometido com a casa, com os filhos e com o trabalho, né? Então a gente já sabe disso. Eu mesma já passei por isso. Há muito tempo atrás, eu trabalhava num hospital em enfermagem, na época que eu trabalhava em saúde. Eu trabalhava em 2 hospitais, chegava em casa, já tinha que dar conta dos filhos, e eu não tinha final de semana, não tinha nada. Eu fui me formar depois dos 40 anos de idade, pessoal. Hoje eu sou o que eu sou, porque eu também brigo pelos meus estudos, pela minha categoria. Mas eu fui me formar depois que me separei, depois dos 40 anos de idade. E hoje eu tenho a minha empresa. Então eu acho que a gente pode ser o que nós queremos ser, desde que nós soubemos ou sabemos onde nós colocamos o nosso pé e o que nós queremos de verdade. Eu acho que isso faz muita falta para as mulheres, o planejamento para elas, porque nós levantamos de manhã, né, Toninha? A gente levanta de manhã, a gente já pensa, o que eu vou dar de comer para os meus filhos? O que eu vou fazer para o almoço? Depois eu tenho que lavar, passar a cozinhar, e o que eu já vou fazer para a janta? E eu não olho para mim. Então eu acho que isso é uma realidade muito cruel e que precisa ser dividida e compartilhada. Porque se o homem sai de manhã e trabalha e volta para casa, né, Bigode? Que é o que a gente vê muito isso. E sai e volta para casa e senta no sofá e vai assistir a sua televisão, a mulher não tem seu tempo de descanso, porque a hora que ela senta, alguém pede alguma coisa e ela tem que levantar porque ninguém pode fazer o papel dela. Então eu acho que é muito mais complexo, é muito mais profundo do que só as nossas questões, é no dia a dia. E isso ainda está muito enraizado, professora Thaís. Você não acha? Eu acho que é extremamente enraizado, né? E é tido como natural. É como se as coisas funcionassem dessa forma, porque naturalmente é assim. Sempre foi assim, né? Então sempre será. E eu acho muito importante trazer essa perspectiva da história mesmo, porque a gente consegue perceber que não é natural, né? É uma coisa que é construída e que, se ela é construída, ela pode ser reconstruída de outra forma. Então essa preocupação, né, que o Bigode trouxe, que você traz sobre a rotina, né, da casa, a organização da casa, então a mulher que levanta preocupada não só
com o seu trabalho. Ela levanta preocupada com o funcionamento da casa, né? O que os filhos comerão, como as tarefas da casa serão feitas, e esse tempo de descanso ele não é preservado, né? Porque o sábado e o domingo ele é tomado pelas atividades para que a casa minimamente funcione durante a semana, né? Você trouxe muito a realidade da mulher trabalhadora, justamente. Esse estereótipo, né, que a gente tem do que é ser mulher, ele é cruel com todas as mulheres, mas ele é muito cruel com as mulheres que simplesmente não se encaixam nesse estereótipo, né? As mulheres que não têm como ficar como mães integralmente, como donas de casa integralmente, porque elas precisam trabalhar, né? Porque elas precisam ocupar esse espaço público para justamente fazer com que a casa funcione, que as finanças da casa funcionem. Então, esse estereótipo simplesmente não se encaixa. E é muito interessante notar que a violência doméstica, né, que a Yara trouxe e tudo mais, ela vai reverberar nessas famílias que são pobres, né, porque é uma das formas que essas mulheres têm que esses homens têm de manter, né, a sua dominação sobre essas mulheres. Bom, eu não tenho como manter essa dominação através das finanças, né, fazendo com que ela dependa financeiramente de mim. Então eu vou afirmar esse estereótipo masculino que eu não consigo cumprir, né, porque ao mesmo tempo que as mulheres têm o estereótipo de ficarem dentro de casa, os homens têm esse estereótipo muito forte de que precisam manter as finanças da casa. E quando nenhuma dessas realidades consegue se cumprir nas famílias de classe média, nas famílias de classes baixas, a gente tem essa violência doméstica tomando proporções muito grandes, né? Existe essa violência doméstica como um todo na sociedade, mas a gente precisa sempre analisar que essas esferas econômicas, sociais, políticas, elas se integram na realidade das mulheres de formas diferentes. Muito bem. Yara, isso é uma coisa importante, porque assim, olha que bacana, Yara e Toninha. A Ana Paula Lupino, ela coloca o seguinte, Flávia, e mulheres jovens dizendo que uma mulher de 40 anos deveriam estar aposentadas. Onde estamos falhando com a formação de nossas jovens? Eu vou fazer uma primeira fala e vou jogar para vocês. Porque, como eu disse, eu fui me formar depois dos 40 anos. Foi a oportunidade que eu tive. Eu tinha sonho de estudar, sempre gostei de estudar e não podia estudar, porque eu tinha que suprir, né? E quando a Ana Paula Lupino trouxe essa questão da mulher dos 40 anos e ser subjugada até por outras estudantes, como aconteceu o caso aqui no nosso país, que é lamentável, eu digo o seguinte para essas jovens. Eu, depois dos meus 40 anos, hoje eu estou dentro de instituições de saúde, educação e empresarial, orientando jovens. E sabe o que a gente vê? Pouco conteúdo e muito ego. Que é o que mais as pessoas têm. Elas se inflam de poderes imaginários e de conteúdo realmente que vai servir para a vida dela e para a sociedade, às vezes fica muito pouco. Então o que está faltando na verdade é o respeito mútuo entre as partes. E também, eu acho que isso vem muito também da educação, sabe, professora Thalita, Yara, Toninha? Eu acho que os pais têm uma grande influência sobre a vida dos filhos. E sentar com esses filhos ou filhas para refletir sobre o que é a questão da vida. Mas nós ainda debatemos, ainda deparamos com aquela questão social, né? Que ainda estamos ainda enfrenhados na questão. O homem pensa só como o homem não pensa na mulher, e a mulher pensa que estou tão subjugada que não vou conseguir conquistar meu espaço. Então ainda existem limites mentais, de gatilhos mentais vindos lá do passado, que ainda hoje coloca aí esses preconceitos, né, de idade das próprias mulheres para as mulheres. Gente, isso é inadmissível. Porque enquanto uma mulher, como eu tive o meu orgulho de quando eu fui estudar pedagogia na minha primeira graduação, e eu encontrei uma amiga que chama Maria Luísa, que já tinha lá seus 50 e tantos anos na época, né? Hoje eu tô com isso, mas lá na época ela tinha 50 e tantos anos, e ela tava, eu acho que eu não vou conseguir. Eu falei, você vai, porque se nós estamos aqui, nós vamos conseguir. E eu e ela, talvez fôssemos uma das mais velhas da sala de aula, estávamos ali toda feliz por estudar e hoje conquistando todo esse espaço que a gente faz e com muita luta. Porque a gente não para de lutar. A gente estuda, a gente aprende e continua todo dia, né, Yara
Isso não vai parar, né, Yara? Depois eu vou escutar um pouquinho a Toninha. Quais são os seus sonhos, Toninha? Legal. Primeiro eu quero já aqui parabenizar, Flávia, porque nós estamos aqui num programa especial com mulheres, conduzido por você, uma mulher aí que tem trabalhado bastante para poder fazer a radiodifusão de forma diferente, mais próxima da nossa sociedade. Então quero te parabenizar. 12 anos já, viu, Yara? Eu que acompanho já há bastante tempo. Obrigada. Em seu nome quero pedir licença para cumprimentar aqui meu amigo querido Bigodinho, que está sempre aqui com você. E todos também. que você quiser também. O Guira, a doutora Ana Paula Lupino, que está aqui acompanhando aqui a entrevista hoje. Daqui a pouquinho estaremos juntas na Praça da Matriz. Já vou aproveitar para fazer um convite. Nós vamos fazer uma concentração na Praça da Matriz, o Fórum de Mulheres aqui da cidade de São Bernardo do Campo, para que a gente possa discutir não só esse tema que nós estamos tratando neste momento, mas outros temas relativos à nossa cidade e à nossa região, que diz respeito às mulheres jovens e também à classe trabalhadora. Então nós estaremos daqui a pouquinho e depois sairemos encaminhada até a Praça Santa Filomena, onde vai ocorrer o ato. Então já estou deixando o convite. Para quem quiser, a partir das 10 horas estaremos lá. Já aproveitar também, quero mandar um abraço aqui para o meu amigo Fabiano, lá do Senai, o Michel, estive com eles faz pouco tempo, são parceiros de primeira hora, que fazem toda a diferença na vida da nossa população, principalmente da nossa população jovem, que é trazer a formação para esses nossos jovens, para que eles possam chegar no mercado de trabalho com qualidade, com qualificação e fazer a disputa para essa vaga da melhor forma possível. Então deixar um abraço para ele e para todos os demais que estão nos acompanhando nesse momento. Yara, e lembrar que nós estamos no Facebook da Prem Comunicação ao vivo também, hein? Facebook, a Prem Comunicação, você pode clicar lá, dá aquele likezinho lá pra gente e manda aquele beijo para todos nós aqui. Muito bem. E aí o Bigodinho e o Michel trazem questões importantes, porque se nós pararmos para pensar que nós estamos aqui no dia 18 de março, no dia 8 foi feito, não vou dizer que foi comemorado, porque nós não temos motivos para comemorar, principalmente no que ocorreu aí nos últimos tempos aqui no nosso país, mas é um momento de reflexão para que possamos verificar o que nós avançamos, o que precisamos avançar e quais são os retrocessos que estão colocados para nós. E aí, a data do 8 de março, ele começa com uma luta de mulheres trabalhadoras dentro de empresas que viram ali a necessidade de juntas, não vou dizer que foi uma rebelião, mas de fazer o enfrentamento ao capitalismo para que pudessem ter condições melhores de trabalho. E aí o Bigode traz a questão dos acordos coletivos, que são celebrados entre a empresa e a classe trabalhadora, aí com seus representantes, em boa parte com o pessoal que acompanha a CIPA, que são dos comitês sindicais, para poder levar melhores condições de trabalho para essa categoria. E o Michel também traz um fato importante aqui da qualidade desses trabalhos. Isso a gente precisa ter entendimento do papel que cada entidade faz. Mas independente das entidades, as entidades maiores somos nós, homens e mulheres, que juntos precisamos ter a certeza e a clareza do que nós queremos. Então, juntos, de mãos dadas, a gente precisa saber que as mulheres têm as suas especificidades, como os homens têm as suas especificidades. Já vou entrar nessa questão que a doutora Ana Paula traz, que eu acredito que falta um pouco de empatia. E tem uma questão que ela é geracional. E não é de disputa entre uma mulher de 40 anos e uma mulher que ela é mais jovem. Nós temos espaço para todas. E aquilo, uma mulher avança quando a outra também avança. Mas isso pode ser uma insegurança, né, Yara? Porque se eu tenho uma mulher madura à minha frente, ela vai ocupar espaço na cabeça do jovem, vai ocupar espaço mais rápido que eu, talvez, ou vai tirar o meu espaço. É exatamente mas aí, isso. Flávia, a gente precisa trabalhar com aquela concepção de passagem de bastão. Então, se eu tenho 40 anos, 50 anos hoje, eu preciso saber que eu preciso trilhar caminhos e abrir oportunidade para as novas que estão chegando. Exatamente. Se hoje nós chegamos aqui, se você está aqui comandando este programa, é porque outras mulheres o fizeram e abriram um caminho e oportunidade para que você o fizesse. Se nós tivemos aqui no nosso país uma presidenta que foi eleita, que foi impeachmentada porque ela vinha fazendo um bom trabalho, e a nossa sociedade, como ela é machista, e não é machista só do ponto de vista dos homens, mas porque nós temos mulheres machistas também, é por isso que ela sofreu esse impeachment. Agora, se a gente não souber o que nós queremos e para onde queremos caminhar, e não só no Brasil, mas na América Latina e no mundo, porque nós temos avanços em outros países que nós não temos aqui. Acaba não acontecendo, exatamente. Por isso que a gente precisa constantemente, não só no 8 de março, mas durante o ano inteiro, fazer discussões para ver como nós vamos caminhar. Acompanhar a vida de quem está nos espaços de poder, o que ela está fazendo, porque às vezes acontecem violências nesses espaços que nós não sabemos, e aí a gente às vezes não entende
por que a companheira está lá e não está conseguindo desenvolver o seu trabalho e trazer um resultado positivo para a sociedade. Né? E dentro das empresas, estou falando aqui diretamente com o meu amigo Bigodinho, ele sabe das dificuldades que existem para as mulheres avançarem dentro das empresas e delas conseguirem... Vamos falar a verdade, pode existir o diálogo, mas não existe o espaço. E às vezes... A conquista do espaço fica muito mais limitada muitas vezes, porque é bonito falar, mas fazer é complicado, né, Yara? É que a escuta é muito difícil, né, Flávia? Eu falo mesmo, eu você falo. fala, mas a efetividade dessa fala e dessa construção política, ela é muito pouca. A professora Thalita vai dar sua palavra. Fica à vontade, professora. Eu acho que é muito interessante perceber nesse caso que falaram muito lá da mulher de 40 anos que entrou na universidade, né? Quando você traz o seu relato de que existia uma senhora mais velha em sala de aula e que vocês se uniram ali, né, para fazer esse apoio, é muito importante destacar, né, que quando a gente fala de direito das mulheres, de luta das mulheres, a gente não pode colocar todas essas mulheres no mesmo balaio, né, no mesmo cesto. Então, justamente quando eu analiso esse caso das meninas mais novas com a senhora mais velha, o quanto falta, né? Talvez essas meninas sejam meninas que tenham esse discurso de empoderamento feminino, de que brigam lá com seus namorados, com seus companheiros, mas não tiveram empatia de entender a trajetória de uma mulher de 40 anos que acabou de entrar na universidade, né? Então, a importância de ter em mente que quando a gente fala de direito das mulheres, a gente precisa pensar em todas as mulheres, né? Então, pensar e ter empatia, qual foi a trajetória dessa mulher que fez com que ela chegasse na universidade aos 40 anos? O que tem de diferente, né, na trajetória de vida dessas jovens que acabaram de entrar na universidade, que tiveram a oportunidade de acessar a universidade nos seus 17, 18, 19 anos, e qual é a trajetória de vida dessa mulher que está entrando aos 40 anos de idade na universidade. Então, ter a empatia de entender que não é de fato uma competição, né? Mas que a gente precisa ter em mente que essas trajetórias elas são diferentes e que isso não separa, isso precisa somar. As diferenças, né, potencializam a luta pelos direitos das mulheres. Muito bem, Toninha, nós estamos falando aqui de vida, de construção, e eu conheço um pouquinho da sua história, porque eu conheço a Toninha, gente, deixa eu explicar para vocês, até de outra emissora também. A Toninha me acompanhava em outra emissora amiga aqui que é o Web Rádio ABC, né, do nosso querido amigo Antônio Donizete, que também é locutor aqui da Rádio Paraty FM. Fiz o programa lá, Mentes em Ação, e a Toninha estava lá todo dia também presente durante os períodos do programa, então é uma pessoa que já vem acompanhando a gente aqui com muito carinho. E eu sei que a Toninha, ela tinha vontade de ter algo dela, né? Ela tinha vontade, ela falou, Flávia, mas o que eu vou fazer? Eu falei, você pode fazer o que você quiser, mas o quê? E ela tem muita habilidade com culinária, ela tem muita habilidade, até questão social mesmo, ela parece tímida assim, mas ela não é não, viu, gente? Ela fala muito bem, ela se coloca muito bem, que hoje ela está emocionada, que ela está a primeira vez aqui no estúdio da Rádio Paraty FM, mas, Toninha, você tinha e tem sonhos e tem que manter esses sonhos. Lá atrás, logo que você casou, você tinha vontade de fazer o quê? E agora, como é que está a sua cabeça em relação ao momento? Olha, Flávia, a minha vontade sempre foi ser professora. Ah, que linda, tá vendo, professora? E assim, o meu sonho, quando eu estava no Lar de Maria, a gente lidava com crianças, mesmo na parte de limpeza, a gente ajudava as tias da sala. E ali fluiu esse sonho de eu continuar os meus estudos. E foi onde eu fiz até metade do ensino médio, pensando em ir para uma faculdade de pedagogia. Mas você sabe, os nossos sonhos são um e às vezes o caminho que a gente tem que trilhar é outro. Então esse sonho ficou, mas já me disseram, corre atrás dos seus sonhos. Como a Flávia falou, acompanho ela, adoro a colocação da Flávia. Obrigada. A web tem umas locutoras lá também que a Flávia conhece muito, assim, que gosto de acompanhar, porque são os debates que eu aprendo com ela. Então, quando eu aprendo com a pessoa, aquilo fica, você ouve, você guarda, né? Então é muito bom. Agora, os meus sonhos agora seria assim, eu tenho vontade, esses dias ainda falei para o meu esposo, comprar um freezer grande, eu adoro fazer caldos.
vamos no frio fazer uns caldos, colocar, vamos pôr aí na frente, vamos começar. Porque você tem que vir de baixo, você não pode vir lá de cima, porque o tombo depois pode ser maior, né? E esse é meu sonho. Só que, assim, a Lu Vezarro, né? Não sei se você conhece ela, professora. Ela falou, Toninha, corre atrás dos seus sonhos. Tudo bem, eu posso fazer uma faculdade, mas a minha idade vai permitir que eu vá exercer ela depois? Eu posso fazer para concretizar o meu sonho de ser formada, de ter uma formação, né? Mas eu falo que a vida é uma formação. A vida, para mim, foi uma formação com pessoas que eu vivi, que me passaram valores assim importantíssimos para a minha vida. Não sou perfeita, porque ninguém é perfeito, temos erros sim, mas o meu sonho agora era esse, Flávia, é assim, ter alguma coisinha minha nessa parte de culinária, porque eu gosto, eu não sou aquela perfeita, faço, mas eu acho que o que eu faria seria bem, eu acho que teria bastante saída sim. Mas para começar você tem que ter um espaço, você tem que ter tudo isso. Tem que planejar, né? Tem que planejar, então. Mas não deixa de planejar. Não, mas os sonhos ainda existem. E assim, agora eu estou pensando em mim, Flávia. Sinceramente, agora eu estou pensando em mim. O meu marido, quando eu estava ontem dando uma esmaltada, mas para ir lá precisa esmaltar a unha. Eu falei, sim, precisa. Mas precisa se pintar? Sim, precisa, falei para ele. Né? Então agora eu estou pensando em mim, estou pensando em fazer uma academia, estou pensando em fazer uma aula de dança, que eu gosto muito. Então assim, eu quero fazer algo que eu me sinta feliz. E meus filhos falam, corre mesmo, e se você gosta, você corre. Porque eu tenho 2 noras, uma é formada em pedagogia, só que exerce uma outra profissão, que meu filho mesmo conseguiu para ela, para você ver como é que é. Os 2 na mesma firma. Então hoje a juventude está diferente. A minha outra nora hoje foi fazer pedagogia, está fazendo odontologia. E esse meu outro filho aí, eu sempre insistindo, vai estudar, que o estudo nunca é demais, mesmo que não queira fazer uma faculdade, faça cursos, porque ele trabalha numa empresa muito boa, né? Então, eu até já falei para a Flávia, não sei se eu posso falar a empresa que ele trabalha. Pode, ele trabalha na Mercedes, e o outro trabalha na área farmacêutica. A gente fala Senai, Mercedes, Scania. O meu outro filho, ele é formado em logística, trabalha numa área farmacêutica da Eurofarma. E a minha nora agora está de representante, entrou de representante. Olha só, vou te mandar um recado aqui, Toninha. Olha só, olha quem me mandou aqui um zap. Bom dia, sou o Tiago, filho mais velho da Toninha. Parabéns pelo programa. As mulheres sempre teve um papel importante na sociedade, no meu ponto de vista. Deus abençoe a todos. Isso emocionou a Toninha, ela está aqui em prantos, porque ela acho que não esperava essa mensagem do filho. É muito importante os filhos da nossa vida, né, Toninha? Porque... Nossa, meus filhos é as minhas joias raras. Tem mais mensagem aqui, vamos lá. Bom dia, Flavinha, estou na escuta, parabéns pelo programa. Um abraço para todas essas mulheres maravilhosas. Um abraço, fica com Deus. Maria Leda está ouvindo também. Abraço, e a Sônia do Jardim Las Vegas, tudo ouvinte aqui, viu, professora Thalita? Tudo ouvinte aqui, ó. Flávia, hoje as mulheres não ficam mais submissas ao marido. Hoje as mulheres são mais independentes, elas correm atrás de tudo, mudou muitas coisas hoje. E a Sônia continua. Até lá no Japão, porque ela é oriental, até lá no Japão, nos tempos da minha avó, principalmente, tinha que abaixar a cabeça para os homens. Hoje mudou tudo. Lá as mulheres mudaram e estão mais espertas. É isso mesmo, o mundo mudando, né? Precisa mudar, ainda temos muito que mudar, né, professora Thalita? Muitos países ainda aí deixando mulheres submissas, né? E isso é muito importante a gente debater aqui. A gente tem conquistado no nosso país, e se a gente ainda acha que falta muito, imagina para aquelas que ainda têm que conquistar, que nem conseguiram conquistar ainda, sair do lado do homem para andar sozinho. Então é complicado, né? Realmente, as lutas das mulheres pelo mundo lá fora são muito diferentes, né? É sempre muito importante a gente também ter isso em mente. Estou frisando muito isso, porque realmente é muito importante a gente entender a diversidade de mulheres que a gente tem e como as lutas, né, dessas mulheres podem ser diferentes de acordo com o lugar que elas ocupam na sociedade, o lugar onde elas nasceram e tudo mais.
Mas é muito interessante também observar que mesmo nesses lugares, né, do mundo onde essas mulheres sofrem violências diversas, violências muito diferentes das nossas aqui no Brasil, elas também têm se organizado muito fortemente para reivindicar os seus direitos, para reivindicar os seus espaços, né? Então, o feminismo islâmico, as mulheres islâmicas que têm se organizado para fazer protestos. É muito importante a gente ocupar os nossos lugares de apoiar realmente essas lutas dessas mulheres que estão se organizando nesses locais e reivindicando os seus direitos de acordo com a realidade que elas vivem. Muito bem. Yara, essa questão toda que nós estamos colocando, né, dessas mulheres maravilhosas, a Toninha se emocionou aí com a questão dos filhos, né, do filho e da filha em si, até da nora, porque ela valoriza muito a família, a gente vê isso. E isso é um papel importante, porque nós podemos conquistar o espaço, a mulher ela pode conquistar o seu espaço, mas sem perder aquela essência do amor, porque a mulher ela é muito mais sentimental, ela se emociona muito mais, ela sofre muito mais. E nós que estamos às vezes na luta, né, brigando por uma questão social, por uma ideologia, o que seja, nós que estamos aí, nós sabemos as nossas fragilidades também, né? E onde tem o peso de tudo isso, mas tentamos continuar mantendo. Yara, fala um pouquinho para nós também da sua jornada, né? De como é e como você foi construindo essa personalidade como mulher forte hoje, porque você é uma representação forte e eu acho isso maravilhoso. Por favor. Bom, primeiro fazer a luta sem perder a ternura, né? Toninha está aqui toda emocionada, de unha pintada, esmaltada, ela que fez aqui a maquiagem, acho que isso é muito importante. E aí, Flávia, fala da doutora Ana Paula Lupino, com relação às jovens, né, que falaram lá da moça de 40 anos, eu acho que faltou um pouco dessa vivência que eu estou tendo hoje, poder estar aqui com a Toninha no estúdio, vendo ela se emocionar, contar a história dela, que é uma formação humana que a gente tem que ter com as pessoas, de se colocar no lugar das outras, de entender a experiência delas. E se hoje elas têm a oportunidade de entrar na faculdade mais cedo, não era a mesma realidade da minha mãe, da minha avó, da Toninha. Eram outras realidades que elas trabalharam da forma dela, do modo delas, para que a gente pudesse hoje ter essa condição de chegar mais cedo na universidade. Por isso que eu acho que é uma questão de passagem de bastão, porque tem sempre alguém construindo o caminho para que outras possam chegar. Perfeito. Então ter essa oportunidade de estar aqui com a Toninha, de vê-la emocionada, e estou emocionada também, isso contribui bastante para a nossa formação. E aí a Flávia falou que eu sou uma mulher forte, não sou uma mulher forte não. eu acho. A gente é formado na luta, no cotidiano, para que a gente possa crescer, construir caminho para que outras mulheres possam vir nos espaços diversos, não é só na política, mas também para aquelas que se sentirem bem, à vontade de fazer o seu papel em casa, porque é um trabalho difícil, embora não seja remunerado, mas cuidar da casa, dos filhos, você cuidar ali do seu esposo a hora que chega, porque a maioria deles trabalhou o dia inteirinho, só ele trabalhou, a mulher não, chega em casa, quer o controle, o futebol, e às vezes ainda pede a cerveja ou algo do tipo para a mulher levar lá, e a mulher o dia inteiro dentro de casa trabalhando. Então essa construção a gente precisa ter clareza. Aí, Toninha, eu quero te parabenizar aqui, viu? E já tive a honra de ser, inclusive, presenteada pela Toninha aqui no estúdio, e acho que a nossa juventude precisa ter mais disso. De em algum momento nós sentarmos com outras mulheres que já têm experiência para elas contarem o que foi a vida delas, para que elas pudessem estar hoje. Então, eu quero, daqui a algum tempo, Toninha, ouvir a Flávia dizer, ou você nos convidar, para que a gente possa ir na sua formatura, porque você conseguiu alcançar o seu sonho, o seu desejo, e que vai fazer muita diferença para nós. Sabe por que nunca é tarde, Yara? Eu vou até contar uma coisa bacana aqui, rapidinho, porque depois eu quero que você dê seus pareceres, daqui a pouco você tem que sair para você poder se despedir da galera. Mas é o seguinte, até uma irmã, ela foi muitos anos enfermeira, ela tem uma empresa também, é enfermeira, e sabe qual? Não era em si o sonho, mas ela conseguiu entrar na Universidade de Medicina com 52 anos e está fazendo medicina. Então eu acho que é o seguinte, pessoal, já teve formações, tinha muitas graduações, é mestre em enfermagem e foi fazer medicina. Por quê? Porque ela ainda tem algo a alcançar, ela tem algo para fazer. E nós podemos ser, como o Fabiano disse, podemos ser o que quisermos ser, e ele colocou isso para você, Toninha, você pode ser o que você quiser.
Tá? Então, eu acho que é isso realmente. Yara, vou deixar você colocar suas considerações finais, que eu sei que você tem aí eventos, né? E muito obrigado por estar aqui hoje, abrilhantando essa manhã maravilhosa conosco aqui, com todas as mulheres que nos ouvem, com todos os homens que estão participando de coração. Flávio, eu já vou deixar aqui uma reivindicação para que a gente possa fazer um próximo programa. Eu vou vir com mais tempo, claro, mas para que a gente possa falar de outros temas importantes, trazer outras companheiras, mas quero novamente estar aqui com a Toninha, com a Thalita também. Acho que temos muito para poder discutir, cada uma do seu ponto de vista, do seu espaço de atuação. Antes, quero também já mandar um abraço para toda a direção do Sindicato dos Metalúrgicos, que passou pelo processo de eleição da primeira etapa agora. Então, desejar aí muito sucesso e sorte para eles nessa caminhada. Eles que fazem toda a diferença aqui para a classe trabalhadora, e sendo o trabalho que eles têm tido no chão de fábrica, para poder construir possibilidade de caminho para as mulheres dentro das fábricas, mas também para que elas possam participar do movimento social, do movimento sindical, que é um setor, na sua grande maioria, composto por mulheres. Você tirando algumas questões de empresas que você tem a sua grande maioria de mulheres, mas depende do ramo e do segmento dessa empresa. O segmento metalúrgico, na sua grande maioria, são de homens. E aí, como a Flávia pediu para que eu pudesse falar um pouquinho aqui, a gente está indo daqui a pouquinho, como eu falei, lá para a Praça da Matriz, onde vai ter uma concentração do movimento de mulheres, que nós vamos fazer uma atividade em São Bernardo. Claro que esse mês está recheado, cheio de atividades, aconteceram diversas, não só em São Bernardo, mas na região, em São Paulo também, e hoje vai ser aqui na nossa cidade. Nós vamos fazer essa concentração e seguir encaminhada para a Praça Santa Filomena, onde lá nós realizaremos todo o nosso ato. E aí já quero deixar claro aqui também que esse ato seria na Praça da Matriz, mas em função de uma atividade da igreja, e em respeito à atividade da igreja, à comunidade católica, nós estamos fazendo apenas a concentração e seguiremos encaminhada para a Praça Santa Filomena, para que cada um possa respeitar o espaço do outro, respeitar inclusive a religiosidade das outras pessoas. Nós não estamos aqui num processo de disputa, mas de respeitar, até porque a religiosidade ela também faz parte da nossa formação, da nossa orientação. Então, respeitar o espaço do outro também é importante na política. E aí, hoje eu estou como vice-presidente do diretório do PT aqui de São Bernardo. Vim aqui na sequência, antes de mim tivemos duas outras companheiras, que foi a Gemima, foi a Fátima Leal. A Fátima Leal, inclusive, hoje é vice-presidente do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais aqui da nossa cidade. A Gemima, doutora Gemima, é advogada também, atua bastante no direito eleitoral. Foram elas que abriram o caminho para que eu pudesse chegar. E eu tenho buscado trabalhar para dar voz e vez às nossas mulheres, não só no partido, mas também para a nossa sociedade, para que a gente possa conseguir juntas fazer o enfrentamento e colocar políticas e propostas para melhorar a vida da nossa população. Porque quando melhora a vida das mulheres, e as mulheres elas não pensam somente nelas, quando elas fazem uma reivindicação, na maioria das vezes, elas estão pensando para melhorar a iluminação da rua, porque o filho chega tarde do trabalho, chega tarde da faculdade, ele precisa de um caminho iluminado para poder chegar na sua casa, pensando na segurança. Quando ela pensa numa rua bem asfaltada, ela está pensando porque o filho precisa chegar em casa com tranquilidade. Quando ela pensa no transporte, ela está pensando no filho, na filha, no esposo. Quando ela pensa na educação, ela está pensando nos seus filhos. Está aqui o exemplo da Toninha, que agora está falando que quer, tem o seu sonho, mas que foi protelando ao longo da vida, porque ela tinha outras necessidades naquele momento. E não são necessidades que ela não se via importante, mas ela sentiu que naquele momento ela precisava estruturar a família dela para que ela tivesse a oportunidade de hoje estar aqui colocando o seu sonho para nós aqui, para que a gente possa, junto com ela, emanar essa energia para que ela possa chegar aqui na sua conquista. E como eu disse, eu quero estar lá, sentada na primeira fila, assistindo a sua diplomação. E aí, Flávia, já vou deixar aqui os meus cumprimentos a você mais uma vez, ao Guina e ao Bigodinho, me coloco à disposição para vir em outro momento, agradecer. Quero também já convidar para o próximo dia 23, que é na quinta-feira, nós teremos a sessão solene de reflexão ao 8 de março na Câmara Municipal de São Bernardo. Está sendo realizada pela vereadora Ananice, que é líder da nossa bancada. Um abraço para a Ananice também. A partir das 18h30 lá na Câmara. Queremos contar aqui com o pessoal, os ouvintes que nos acompanham.
e para que a gente possa continuar esse debate, essa discussão em outros espaços, para a gente melhorar. Mas eu sempre gosto de dizer, não é só fazer o debate, a discussão, mas é acompanhar quem está lá nos espaços poder, da gente dar sustentabilidade para que essas mulheres possam fazer o seu debate, porque os espaços, eles são duros, eles são árduos, e muitas vezes acontecem violências que nós que estamos do lado de cá, a gente não percebe, não está sabendo. E aí fica lá a companheira coadinha no seu canto, porque você tem lá os homens com a boca de jacaré, nos abocanhando, nos intimidando, para que a gente não avance. E se nós tivermos aqui, mais uma vez, se nós tivermos unidade, nós vamos avançar e vamos fazer do nosso país aqui um local melhor para se viver. Yara, muito obrigada. Vamos agora de apoio cultural e voltamos já já. Yara, tudo bem lá, amiga? Obrigada para você também. Quero mesmo, eu tive sua cor. Obrigado, manda um abraço para ele, ó, quando você fosse formar minha mesa. Ou se eu me formei pedagogia, eu me formei em cozinheiro. Não, qualquer formação você vai me contar. Se for de cozinheiro, eu vou para comer. Obrigada, Deus abençoe, viu? Sempre, obrigada pela presença, viu? Obrigada, Deus, pela disposição. Deixa eu abrir aqui pra você. Lá embaixo tem uma campainha, é só apertar. Tá bom? Obrigada, viu? Não, é o telefone. Alô, é? Rádio Paraty? Alô, é? O que você tá falando? É a Flavinha, a Ivani? Sou eu. Tá tudo bem? Ah, Soninha, tá bom. Pensei que era a Irani, que a Irani todo final de semana me liga. Onde você come à vontade, pratos quentes, saladas e frutas fresquinhas. Trabalhamos com produtos de primeira linha alimentar. Restaurante H61, Avenida Índia, número 37, Centro de São Bernardo do Campo, fone 445-293. Obrigada, viu? Obrigada aí, viu? Um beijo pra você. Vou mandar um beijo pra você aqui, tá bom? Em frente ao Valecão, fone 4330-05. Quer falar com ela aqui rapidinho? Ela tá aqui. Rapidinho você fala, vem cá, Torinha. Espera que você já vai falar ao vivo. Melhor assim, porque emociona mais. Tá bom? Beijo, querida. Tchau. Quem é? Ah, você tá na frente da câmera, né? Dá volta ali. Dá volta ali. Oi? Oi, tudo bem, Sônia? A gente tem que se cuidar, gente. A gente não pode deixar a nossa coragem lá embaixo, não, né, Sônia? A gente tem que... Forte, obrigado. Deus sabe o quanto a gente faz para ser forte, né? Imagina, eu estou me sentindo mais jovem agora do que antes. Estou aqui representando vocês. Eu sei a luta de cada um de vocês, a Leida, a sua. A gente se conhece um pouco, então a gente sabe das nossas lutas, né? Não é verdade? Estou representando todas vocês da Paraty, tá bom? Eu te mandei ontem, né? Você viu que eu te mandei? Ah, eu pensei que você tinha entendido. Até meus primos do interior acho que estão ouvindo. Tá bom, então. Vou dar aqui para a Flavinha, que vai voltar, tá bom? Beijo. Tchau, tchau.
Tá. Tá, beijo, tchau, tchau, que ela vai entrar no ar de novo, tá bom? Beijo, tá. Obrigada, Sônia. Vou ligar seu microfone, tá, Toninha? Pode deixar. Estamos de volta, estamos aqui na Rádio Paraty FM, a rádio da cidade. Rádio Paraty FM, programa Aprende Comunicação, informando para aprimorar o conhecimento. Esse momento tão especial, esse dia especial, o dia das mulheres, né? Todo dia, mas fazendo aqui um programa especial nesse mês. Guina Moreira, né? Gratidão aí por tudo que me ensinou até hoje, o meu grande marido, meu grande comunicador, né? Dessa rádio também, assim como todos os comunicadores dessa rádio, somos todos voluntários, aqui é uma rádio comunitária, prestamos serviço para a nossa população e também mandar um beijo para as locutoras dessa rádio aqui, né? E todas as locutoras do Brasil e do mundo, porque nós fazemos com muito carinho também. Como você disse, né, Toninha, você queria ser professora, e a professora Thalita está aqui também, ela tem a jornada dela também. Conta um pouquinho para nós, professora, agora, né, nesse segundo bloco, como que foi sua trajetória, né? Como que você chegou a todos os seus estudos, quais eram os seus sonhos lá de menina também? Vamos falar um pouquinho agora dessa particularidade para a Toninha também, e criando, todos nós, e nos identificando cada uma com uma história da outra, e falando, se ela pode, eu também posso, se eu não deu tempo, a outra fez, eu também dá tempo de eu fazer. Ou seja, dá tempo da gente ser o que a gente quiser, basta a gente se planejar e se amar, né, professora? Dá tempo com certeza. Eu sempre gosto de começar a falar da minha trajetória falando dos meus pais, que eu considero muito importante as minhas escolhas de vida, sabendo quem são eles, né? Então, eu sou filha da Dona Lili, do seu Ivanildo. Dona Lili é costureira, empregada doméstica, dona de casa durante boa parte da vida. Seu Ivanildo, caminhoneiro, trabalhando aí pelas estradas do Brasil afora. Eu sou nascida e criada na zona leste de São Paulo, na capital, né, de São Paulo. Na periferia, um bairro chamado Jardim Eliane. Para mim sempre foi muito difícil, inclusive, explicar para as pessoas onde era o Jardim Eliane. Então eu falava, Itaquera, todo mundo sabe onde é. Mas é o Jardim Eliane. E é isso, né? Eu vim de uma família pobre, então para mim os estudos sempre foram a chave de transformação da vida, né? Meus pais sempre me reforçaram muito como era importante estudar e tudo mais. Fiz um cursinho popular para entrar na universidade, porque de fato os pais não tinham condição de pagar um cursinho pago, né? Existem muitos aqui em São Paulo, que são muito caros, assim, realmente para uma camada seleta da sociedade, como o cursinho popular, de professores que se disponibilizaram, né, a doar seu tempo como voluntários mesmo, nos sábados, ir lá e dar essas aulas para gente, pessoas das camadas populares. Prestei o vestibular através do Enem, é muito importante também. Eu considero, né, a prova do Enem que popularizou o acesso às universidades, ainda muito longe do que deveria ser. É muito absurdo, né, a gente pensar que uma universidade pública tem uma prova de vestibular e que não é acessível para todos, né? Mas esse Enem aí que vai participar dessa trajetória, consegui prestar e entrar na Universidade Federal de São Paulo, que eu estudei na cidade de Guarulhos, né, no Pimentas. Então eu fiz essa trajetória, sempre quis ser professora desde muito novinha, não sabia direito do que, de quem, de que matéria, mas ao longo da trajetória eu fui conseguindo perceber aí essa minha afinidade com as ciências humanas, né? Até para explicar essa minha trajetória de vida, para entender de onde eu vim, quem são os meus pais, nordestinos, da Paraíba. Então é muito importante para mim essa trajetória, eu considero ela muito relevante. Para conseguir justamente dar significado para essa minha profissão de professora. Muito bem, professora, bacana, né? E hoje aí
trazendo, né, todo esse trabalho em relação, né, ao trabalho, a questão da mulher, esse estudo todo que você fez em relação, né, à questão da trajetória da mulher na história, e isso para nós é muito importante, é uma referência até. Fala um pouquinho lá do seu site, dos seus trabalhos, professora. Já vamos começar identificando as mulheres, como a Toninha, né, que precisa conhecer um pouco do seu trabalho para entender que daquela trajetória não é só de uma, de duas, mas de muitas milhares e milhões de mulheres que podem entender dentro de um contexto do passado, presente e até do futuro, onde ela pode se colocar. Então, por favor, professora. Claro. Para vocês, né, a minha escolha de ser professora vem justamente de entender esse meu lugar do mundo. E como pesquisadora, né, também como pesquisadora, eu escolhi me aprofundar nos estudos de gênero, de história das mulheres, de raça, de sexualidade. Então, atualmente eu trabalho com isso, né? Eu fundei a História Delas, que é justamente um projeto que eu tenho muito interesse, né, de divulgar todos esses conhecimentos, não só para mulheres que fazem parte da área acadêmica, mulheres que já são de humanidades, mas para as mulheres no geral, né? Fazer com que esse conhecimento histórico ele seja acessível para o maior número de mulheres possível, porque eu parto da premissa que ele é importante para a gente entender justamente o lugar que a gente ocupa no mundo, né? Entendendo que nada é natural, nada é dado, a gente consegue justamente ter esse fôlego da transformação, esse fôlego da mudança. Então a história delas vem desse lugar de conseguir falar de um jeito didático, de um jeito acessível para as mulheres sobre a história delas, né? De quem veio antes. A gente estava falando muito isso no primeiro bloco, né? Sobre essas mulheres que abriram o caminho para que hoje a gente consiga estar aqui no sábado de manhã entre mulheres falando sobre ser mulher em sociedade. Professora, a Ana Paula Lupino, ela coloca assim, já com essa sua colocação, o lugar da mulher é onde ela quiser. Realidade ou retórica? Realidade e retórica, né? A gente muito na chave da luta mesmo. Não é como se a gente conseguisse dizer que já está tudo posto, já está tudo conquistado, mas a gente já conseguiu avanços consideráveis, né? Então eu acho que a gente saber disso, saber dessa trajetória e que a luta é que garante, né, essa transformação da retórica em realidade, né, do sonho, da utopia em realidade, é fundamental para a gente continuar se movimentando, né? Depende da nossa movimentação, das nossas lutas, dos nossos enfrentamentos cotidianos, essa realidade, né, de conseguir transformar a frase "o lugar de mulher é onde ela quiser" em uma realidade, sem que isso signifique violência, sem que isso signifique, né, a ideia de vingança contra os homens, mas que isso seja realmente uma realidade. Então, é realmente necessário entender essa chave da mudança, né, da transformação, e se apoderar realmente desse conhecimento, né, dessa ideia, dessa trajetória, da onde a gente veio, da onde a gente vai, e saber que esse nosso lugar histórico que a gente está, né, de mulheres que estão aqui no sábado de manhã conversando, que estão se ouvindo, também é fazer história, né? Também é saber que as mulheres que vão vir depois da gente vão saber, né, dessa trajetória e se utilizar desse espaço que a gente está abrindo nos dias de hoje também. Afinal, nós fazemos história cotidianamente. Muito bem, obrigada, professora. É importante isso colocar. Toninha, a professora falou dessa realidade, né, de hoje, amanhã e de tudo mais. Hoje, você tem uma perspectiva hoje do seu dia a dia, da sua vida, na realidade que você está vivendo hoje. Aí eu te pergunto, você tem medo de não conseguir atingir o princípio rápido da tecnologia nos dias de hoje? Porque hoje a gente está com o celular na mão, né, Toninha? A gente se fala pelo celular e tal. Mas existe o medo em relação à capacitação? Existe o medo em relação eu não vou conseguir? Na sua cabeça passa isso? Não. Não para? Não, porque quando eu fui fazer o fundamental e o ensino médio, a gente tem capacidade sim de aprender. Perfeito. É só querer, não existe. É lógico, tem pessoas que têm um raciocínio mais lento, mas no meu caso, eu creio que se eu entrar numa faculdade, não vou achar obstáculo, não. Como não achei no fundamental,
eu era parabenizada pelas professoras, porque eu tinha uma capacidade muito rápida de aprender. Então, assim, esse medo eu não tenho. Tudo é vontade, né? Tudo é vontade. Basta querer. Eu acho que todo mundo tem, sim, capacidade de aprender. Que bacana, Toninha. Eu fico muito feliz com isso, porque a partir do momento que nós temos vontade e que nós temos um objetivo, e se a gente foca nesse objetivo, a gente conquista. Tanto é que eu expliquei para vocês que também na minha vida, na minha trajetória, dos 40 e pouquinhos anos até agora, eu evolui muito, porque eu não parei de estudar. E não vou parar de estudar nunca, viu, professora? Porque eu adoro estudar. Então eu fico buscando um monte de coisa, inclusive eu vou mandar um abraço aqui para o professor Renan, que é marido da professora Thalita. O professor Renan tem lá na AFD, uma escola importantíssima, né, da questão de perícia digital. E olha só, já cheguei a ser perita, hein? E ele é um grande mestre. E eu, quando fui na sala de aula, eu era uma das mais velhas, professor. E eu não me deparei com isso, não. Eu cheguei e falei assim, tem muita coisa aqui que eu não entendo, vai ter que ter muita paciência comigo, mas estou com muita vontade de aprender. E estou aprendendo. Então eu acho que é bem isso mesmo. É a gente ter a capacidade, a boa vontade, mesmo dentro das nossas limitações, mas dentro do nosso tempo, porque cada um tem o seu tempo de aprendizagem. E a gente tem que respeitar isso também, né? E buscar apoio. Eu acho que isso é fundamental, professora, buscar apoio, Toninha, buscar apoio de quem já fez, buscar apoio de pessoas que são motivadoras, não pessoas pessimistas. Não faz não, que não é bom pra você, porque aquela lá nem tentou. Como é que alguém que não tentou ou não fez pode chegar e falar pra você que você não pode fazer? Isso é inteligência emocional. Então eu acho que é basicamente isso que a gente tem que pensar, né, professora? O caminho tem que saber que esses espaços precisam ser ocupados e que a gente só vai conseguir ocupar esses espaços metendo os dois pés na porta, né? Através do comportamento, através desse cotidiano. Então, quando a Toninha fala, não tem medo, né, de estudar, não acho que isso vai ser um impedimento, não tem que ter medo mesmo, né? É saber que existe aí várias forças que trabalham contrário, né, aos nossos espaços, às nossas conquistas. Mas saber que isso não tem a ver com a nossa capacidade, né? Somos capazes, sim, de ocupar esses espaços, somos capazes de estudar, de aprender, mesmo que existam várias forças se esforçando aí pelo movimento contrário. Isso é uma realidade, né? E aí, Toninha, quando a gente fala de desenvolvimento, eu acho que tudo depende, né, do apoio que você possa ter. Porque eu acredito assim, mesmo que as mulheres não tenham apoio, elas têm a determinação. E quando você tem apoio familiar, quando você tem apoio dos filhos, eu acho que tudo ajuda, mesmo com a idade que a gente tem, ajuda muito. Agora, quando você mesmo assim, está todo mundo contra e você tem aquele objetivo, não, eu vou fazer e vou conseguir, porque eu acredito assim, professora, Toninha, ouvintes, que quando nós queremos, a vida, ela é uma só. Então, as pessoas, elas não podem viver por nós, né? Elas podem falar, a gente pode escutar, filtrar. Eu acho que isso é muito importante, filtrar, porque senão a gente sempre vai estar ouvindo opiniões que não cabem para a minha vida, cabem para a vida da outra pessoa, mas não é a minha realidade, não é a minha vivência, porque são contextos diferentes, famílias diferentes, situações diferentes, até financeiras. Então quando alguém chega lá e fala, vai lá fazer aquilo, opa, tem que parar, analisar se dá para fazer, e se não der para fazer, qual o melhor caminho para chegar a fazer? Né? Então, isso tudo demanda tempo, demanda pesquisa, planejamento. Por isso que eu falo para você, Toninha, não desista, sabe? E se vamos fazer, vamos comprar alguma coisa, às vezes o marido fala, não dá para fazer agora, vai pensando quais os meios de chegar naquele meio, mesmo que se tenha alguém com receio ao lado, porque o receio, o medo é impeditivo de crescimento, e isso é muito importante falarmos aqui, né, professora? As mulheres hoje, elas estão bem antenadas, né? E eu digo até que mudou também os homens. Os homens também passaram a se cuidar mais, aquela coisa que o homem que era machista era relaxado, às vezes andava sem camisa. Hoje o homem faz a barba, né? Tem homem que compra creme, passa base, tudo para estar bonito de verdade, né? Então eles também aprenderam um pouquinho com a mulher e não deixaram de ser homens por isso. E mesmo aqueles que têm a sua feminilidade, que têm a sua sexualidade, que cada um tem a sua vida, são lindos, cada um é lindo à sua maneira, cada um é bonito e vive feliz. É isso que nós precisamos ter no nosso mundo, respeitar as diferenças, respeitar os gêneros, né? E cada um viver da melhor forma possível.
porque eu acho que é isso mesmo. Os gêneros, eles existem, mas a vida é de cada um. Então, cada um tem que ser feliz e buscar a sua felicidade, porque a jornada é uma só. Né, professora? Todos os comportamentos que você traz, eu acho que o respeito ele é extremamente fundamental para a gente ter uma sociedade cada vez melhor, né, e mais avançada. Então, já seria muito melhor se as pessoas soubessem respeitar o espaço, a existência, né, de cada um, saber que a diversidade ela não subtrai, ela acrescenta. Então é muito importante esse discurso que a gente traz de respeito, né, de respeitar as diferentes maneiras de se viver, o que é ser mulher, o que é ser homem, seus diferentes espaços, né? Saber que todas essas diferenças somam e não subtraem na nossa luta por um mundo melhor, né? No fim, a gente tem os mesmos objetivos, né? Uma sociedade que leva em consideração a educação, uma sociedade que todas as pessoas tenham condições de viver, de se alimentar, de se vestir, pessoas que consigam participar das decisões políticas. No fundo, a gente tem os mesmos sonhos, né? Mas a gente precisa saber que essa sociedade que a gente almeja, ela só é possível de ser alcançada através do respeito à diversidade e às diversas existências que a gente tem que ganhar. É verdade. Agora eu queria mandar aqui um abraço, viu, Toninha? Estou mandando um abraço aqui para você. Manda um alô para mim, a Cícera França. Dá um abraço na minha amiga Toninha e todos, né? Outro ouvinte aqui da rádio acompanhando aqui, muito bacana todas essas colocações e a gente fica muito feliz. Mas eu quero trazer um debate aqui enquanto os ouvintes estão aqui com a gente, é um debate polêmico. Eu acho, além de ser polêmico, a gente tem que trazer à tona isso como uma necessidade da mulher, professora. E eu vou aproveitar toda a sua sabedoria para a gente fazer esse debate junto com a Toninha. Todas somos mulheres, todas menstruamos, né? E todas muito jovens e muitas já passaram pela questão da menstruação ou já estão chegando à menopausa. Mas todas tiveram a sua necessidade da sua intimidade feminina, a qual é o uso do absorvente, porque é constrangedor quando você está no lugar e de repente você menstrua assim, porque o relógio biológico não avisa, ele pode adiantar como ele pode atrasar, e a mulher ela tem o seu sangramento mensal. E isso é natural, nós vamos falar aqui, porque somos todos adultos, estamos ouvindo, e tem que se falar sobre isso. Pouco se falava sobre menstruação no passado. E a pobreza menstrual é uma coisa que veio bater um debate e que me doeu muito. Porque a gente sabe o quanto custa um pacote de absorvente hoje no mercado e como que tem meninas que às vezes deixam de ir para a escola porque não tem um absorvente, porque os pais não podem comprar, né? Porque mal tem um alimento para comer. E aí vem pessoas públicas e homens tirar a questão do absorvente, simplesmente cortar a verba. E a verba vai para onde? E as escolas e as adolescentes e as mulheres em vulnerabilidade social estão sem os seus absorventes que poderiam ser doados pela instituição pública. Não é para dar 300 mil pacotes. Dá lá um pacote por mês. O quanto que a mulher vai usar no mês? Cadastra essa pessoa. Então, eu acho que tudo tendo planejamento e monitoramento, não tem problema não. O que está faltando é boa vontade e fiscalização. O que você acha, professora? Acho que é muito importante a gente falar sobre isso. Eu acho que um questionamento que a gente tem que ter muito em mente, né, quando a gente fala sobre esse assunto, é que em crises políticas, econômicas, sociais, os primeiros direitos que começam a ser retirados são os direitos femininos, né? Direitos das mulheres. Quando a gente fala sobre menstruação, né, parece que é um assunto que é cotidiano, né, que as mulheres hoje já podem falar sobre isso, que a gente vê comercial na televisão, que de certa forma vira até piada, né? A mulher estressada e o homem, não, e até a moça que estava no carnaval, professora, uma sambista que menstruou e o cara foi lá tirar uma foto daquilo. Eu acho que, além de ferir a integridade dela, que ela já estava emocionada, sensibilizada, porque não tinha o absorvente naquele momento, colocou aquilo em, acho que uma exposição desnecessária, porém, trouxe à tona, é normal a mulher menstruar. Pare com isso, ensine isso para os seus filhos. Ensine isso para os seus filhos, as esposas deles serão as namoradas, né? E quem quer que seja, qualquer mulher, ela vai menstruar, só não vai menstruar se ela tiver um problema hormonal ou um problema de saúde. Mas isso precisa ser revisto. E é isso. Toninha, o que você acha dessa mulher
dessa adolescente ou dessas mulheres em vulnerabilidade social, que não pode ter um pacote de absorvente para poder, porque não tem o que comer. Não estou falando daquela que pode comprar, estou falando daquela que realmente vai ser avaliado, vai ser monitorado por uma assistência social, que pouco os municípios estão falando sobre isso, sobre assistência social. A pessoa que tem que ir lá, eu não estou vendo o assistente social ir até a periferia. A gente está vendo que a periferia está tendo que ir lá no escritório do assistente social. E eu acho isso também um erro, porque pouco estão se contratando também assistentes sociais, como psicólogos e tudo mais. Então eu meto a boca aqui mesmo, falo porque eu sou munícipe, sou paulistana, sou brasileira e vou descer a porrada em quem tiver que descer mesmo, porque eu estou falando uma coisa que é realidade. Eu voto, mulheres votam e têm esse direito. Fala aí, Toninha, desculpa porque eu não aguentei, tive que falar. Olha, Flávia, eu vou ser bem sincera, amo você, teu pau que eu meto junto com você, e eu acho um absurdo. Porque se tem verba para coisas desnecessárias, às vezes, o porquê não uma verba para ajudar essas pessoas carentes? No meu caso, não foi necessário, porque quando eu menstruei, eu nem sabia, porque a minha mãe não falou isso para mim. Tinha isso da época, eu não sabia, era um tabu, né? Eu tinha 14 anos e eu trabalhava numa casa de família e falei para a senhora, olha, está acontecendo isso comigo. Aí ela me chamou num canto e foi e me explicou, me deu um absorvente, e a partir dali, lógico, eu já trabalhava, sempre comprei o meu absorvente. Mas quem não tem as condições de comprar, eu acho que sim, tinha que ceder esses absorventes, porque eu acho absurdo. Porque se tem verba para as coisas desnecessárias, são pessoas carentes, que às vezes, que nem você falou, não tem nem o que comer. E como que elas vão fazer? Então, é uma coisa, eu queria te perguntar isso, professora, essa questão do tabu, né, no passado, até as mães mal orientavam as filhas, aquela coisa que não senta ali no quente que você vai engravidar, aquelas coisas meio absurdas que tinha no passado, que era passado de geração em geração, né, como é que era isso na vida das mulheres? Deixava a cabeça da mulher pirada, né, professor? Conta um pouquinho pra nós aí, professora. É uma sensação de atenção constante, né, é como se a mulher precisasse se resguardar de todos os perigos que o mundo oferecia para ela. Então, essa questão da menstruação mesmo, né, na história ela era algo sujo, era como se esse sangue tornasse a mulher impura ali, né, intocável. Então, algo que precisava ser escondido, não podia ser mostrado, porque isso revelaria ali algo muito íntimo da mulher, né, como se tudo que fosse ali relacionado à sua sexualidade precisasse ser tratado dentro do recato, né? Dentro da mulher recatada, dentro da mulher que fala sobre isso. E aí, realmente, né, você não tinha como conversar sobre isso abertamente, nem com outras mulheres, do seu ciclo familiar e tudo mais, e até para criar auxílio médico era algo extremamente complicado, né? Porque não se falava o que era o normal, como é que deve funcionar um ciclo menstrual. Ninguém falava sobre isso, né? Então era muito difícil até que você me disse que você tinha algum problema de fato, até porque era para o médico, se você estava sangrando mais, se você estava sangrando menos, ou se as suas dores, né, são dores comuns. Eu lembro que a minha mãe, hoje era senhora, né, já estava no menopausa, mas tinha cólicas menstruais extremamente fortes, né? Tinha que ir para o hospital e tomar medicação para que essas dores cedessem, né? E, isso não é normal, né, gente? É muito importante que a gente traga isso, né? Que não é normal você sentir uma dor absurda quando você vai passar por um ciclo menstrual. Então, todas essas coisas que eram tidas por debaixo do plano dificultavam que essas mulheres tivessem acesso à saúde adequada, né? A política de saúde, pudessem falar sobre as suas necessidades mais abertamente, pudessem falar sobre a sua sexualidade, porque se você não sabe como o seu ciclo funciona, como é que você vai explicar para uma adolescente, né, que ela corre o risco, por exemplo, de passar por uma gravidez? Como é que você fala para ela prevenir essa gravidez na adolescência? Fala sobre os direitos reprodutivos que ela tem, fala sobre abuso sexual, né? Como é que você fala sobre abuso sem você falar sobre esse direito reprodutivo dessa mulher, sem você falar sobre a saúde sexual dela? Então é um debate extremamente importante que ele precisa ser feito, precisa ser falado, inclusive para prevenir violências contra essas mulheres. Ok, nós estamos aqui com dois áudios aqui, eu tenho dois áudios aqui, um do César Martins,
daqui da Rádio Paraty FM. Eu não escutei os áudios antes, então eu vou colocar aqui, professora, tá? Só vou pedir para você fechar um pouco o microfone, aí já está fechado. Vamos escutar aqui o César Martins, o que ele tem para colocar para nós. César Martins, que é locutor aqui da Rádio Paraty FM, mandou aqui e vamos então ouvi-lo. Bom dia, Flávia Sarita, tudo bem? Quero dar os parabéns para você, pelo tempo que você encontrou hoje no programa, essas pessoas maravilhosas, no geral, você, como homem, você, a justiça em todo esse desenvolvimento de anos, que a mulher tem tempo. Eu compreendo isso. Eu dar os parabéns a todas as mulheres, do programa que sempre traz aí entrevistas ótimas, e quero dar os parabéns a todos. Toda mulher que vem no programa, como participa no programa, e agradecer não só para mulheres conseguiram adaptar individualismo, porque talvez tenha abandonado, então, a luta, então, eu gostaria de mandar um abraço também a Ivonira também, que trouxe ali coisas boas, ótimas também, sempre dando sentido para a rádio. Então, eu quero dar parabéns não só a essas pessoas que eu citei, a você, Flávia, a todas as mulheres, e quero falar para você que eu, como homem, eu reconheço tudo isso que a mulher passou em todos esses tempos. Então, eu reconheço isso. Eu acho que todo homem deveria reconhecer que tem mais humanidade, tem mais compreensão, mais amor, mais carinho. Então, coisas sempre. Bom, então, um grande abraço a todos que participam do programa. Fiquem com Deus, tá bom? Obrigada, César Martins. Olha que palavras maravilhosas. César Martins, ele é locutor, ele traz aqui um programa maravilhoso aqui para todos, né? Sempre tratando todo mundo com muito carinho, com muito respeito. Isso é muito bacana, escutar uma pessoa vivida, uma pessoa madura, né, César Martins? E é legal a gente ter homens participando, falando dessa condição de entender o lado da mulher. Temos também aqui o senhor Antônio Eustáquio, nosso querido Tonhão, ele que é fundador da Rádio Paraty FM, está aqui trazendo um áudio. Vamos escutar o senhor Antônio Eustáquio, nosso querido Tonhão. Vamos lá, vamos ver o Tonhão falando conosco agora. Oi, Flávio, bom dia, Antônio Eustáquio. Olha, eu fico muito contente em ver vocês, mulheres, debaterem assuntos diversos no microfone de rádio. Como a mulher é maravilhosa, né? Vocês têm que estar em todos os lugares mesmo. Parabéns pelo programa, pelo debate. É assim que se conquista os nossos ideais. Um forte abraço a todos vocês aí no estúdio. Muito bem, olha só, professora Thalita. Olha que bacana que é essa colocação do seu Antônio Eustáquio, né? Como que é gostoso ter uma pessoa experiente e que abriu portas para muitas mulheres também, né? Porque o Antônio Eustáquio é justamente isso, ele é fundador de uma rádio comunitária que vinha para ajudar as pessoas e está aí até hoje, né? E nós todos estamos aqui graças a ele nesta rádio, como outras rádios também aconteceram, né, professora? E a gente sabe o quanto que isso é importante para o universo feminino. E ter homens, vamos falar dos homens agora. Como é que os homens hoje estão olhando as mulheres, professora? Vamos lá. Fazer essa pauta justamente porque durante muito tempo, né, se construiu, se criou essa ideia de que quando a gente fala de direitos das mulheres, a gente está falando sobre ódio aos homens, ou sobre vingança contra os homens, e não é sobre isso, né? Quando a gente pega essa sociedade dividida entre estereótipos e visões do que é ser mulher e do que é ser homem,
a gente percebe que ele aflige também o masculino, né? Quando é complicado, quando é difícil você ter que corresponder ao estereótipo masculino de não ter fragilidade, de não poder chorar, de não poder demonstrar fraqueza, né? Ou essa luta insana por ser o sustentador da casa, a pessoa que trabalha para sustentar a casa. Então, a lógica, né, de se pedir uma sociedade que trabalhe, que juntos, né, consigam fazer essas divisões de tarefas, por exemplo, né, de dentro de casa e do grupo de trabalho, é benéfico, inclusive, né, para os homens, onde a gente tem uma sociedade mais equilibrada de fato, né, onde esse equilíbrio apareça e exista tempo, inclusive, de descanso igualitário entre essas pessoas. Então é muito importante, né, e a gente consegue perceber isso ao longo, né, da trajetória dos direitos das mulheres, do rol, mas como essa participação, essa abertura, né, essa empatia mesmo pelos direitos das mulheres foi fundamental para que a gente conseguisse estar nesses espaços também. Isso não é demérito nenhum, né? Não é uma luta onde a gente coloca pessoas uma contra as outras, não é verdade para ninguém. Então a gente precisa juntos trabalhar por uma sociedade que de fato seja melhor para todas as pessoas. Olha que bacana, a Toninha, professora Thalita. O Michel do Senai, ele coloca o seguinte: no Senai Mário Amato, encabeçado pelo professor Fabiano, que está também nos ouvindo aqui, olha que coisa fantástica, e parte pedagógica, fizeram um display onde tem absorventes nos banheiros das meninas, mulheres e alunas. Então isso é muito bacana, é humanização total, porque vai que tem uma jovem lá que saiu de casa e não tinha dinheiro, ou não tinha um absorvente guardado na bolsa, que a gente, mulher, sempre anda pelo menos com um pacotinho de absorvente no caso de um acidente. A gente chama até de acidente quando a menstruação desce sem a gente perceber, né? O que é muito chato, inconveniente até para nós, porque é cansativo, é dolorido muitas vezes, né? Tem mulher que vai para o hospital para tomar medicação, como já foi dito, né? E isso é muito valor humano. Então, parabéns ao Senai Mário Amato, ao professor Fabiano, ao professor Michel, a toda a parte pedagógica sobre isso. E eu vou fazer uma reportagem sobre isso aí, viu, pessoal? Já estou avisando. Parabéns para vocês. Vou valorizar esse momento, né, Toninha? Fala aí o que você acha. Com certeza. E eu acho que todas escolas deveriam seguir o exemplo, né, desse Senai do Mário Amato, né? Mário Amato, Senai Mário Amato, São Bernardo do Campo. Seguir esses exemplos, né? Se já o governo tira, então vamos fazer a nossa parte em ajudar essas pessoas, né? Também, né? Bacana. Poderia todas as escolas terem esse... É um displayzinho, né? Não precisa colocar 500 absorventes. Coloca lá um displayzinho, vai colocando aos pouquinhos, vê que está diminuindo, vai colocando. Ninguém vai pegar aquele monte e levar para casa, porque precisa de orientação, que precisa de conscientização. Pega o que você precisa e deixa para outra que vai precisar, porque do mesmo jeito que você está precisando hoje, a outra vai precisar amanhã. Então é conscientização, gente, é educação. Não vamos fazer e todo mundo vai, sabe? É aquela mentalidade poluída que principalmente os homens têm, tá? Então acho que parte muito dos homens do que das mulheres. Se fosse pelas mulheres já teria lá. Então, Flávia, do jeito que tem as camisinhas, colocaria um módice do lado, né? Exatamente, nas UBS. UBS, né? Por que o sexo pode e a menstruação não pode? Né? A sexo faz filho. Mas peraí, mas a menstruação é uma parte fisiológica também da mulher. Com certeza. Né? Então vamos lá. Olha, a Elisete Ferreira, ela mandou aqui, ó, para colocar no ar. Então vamos escutar a Elisete Ferreira, que também é uma grande comunicadora. Vamos lá. Olá, bom dia, Flávia. Bom dia, amigos ouvintes da Rádio Paraty. Essa cantora Elisete Ferreira, eu estou muito feliz e muito honrada ouvindo as mulheres falando sobre novas perspectivas, novas buscas, novas conquistas, com um poder, tipo assim, perigosas, lindas, maravilhosas. Eu estou muito orgulhosa da Toninha, minha amiga, desde 1975. Amiga, pessoa do bem, pessoa que eu admiro pela capacidade que ela possui. Eu estou muito
nossos ouvintes. Obrigada por tudo. É isso. É isso. A Elisete mandou aí para nós. Deixa eu baixar aqui um pouquinho o outro áudio. Isso, a Elisete mandou para nós aí essas palavras de carinho, né? Pode ficar à vontade, Toninha, para você retornar para ela. Eu queria mandar um grande beijo para Elisete. Ela é uma grande incentivadora. Ela me incentiva muito. Ela fala que eu sou capaz, que eu posso ir além. Então, é muito bom ter amigos como a Elisete, que coloca você para cima, fazendo você se sentir capaz de fazer o que você tem vontade de fazer. Uma grande amiga que eu tenho no coração. Então, beijo, Elisete, você é especial, sempre, sempre. Então, só tenho que te agradecer, tá? Muito obrigada pelas suas palavras aqui, pela Flávia, a Yara, que já foi, a Tatiane, e pelo seu carinho por mim, tá? Eu agradeço muito. E já aproveitando, que eu não sei se eu vou poder falar, eu vou mandar um beijo para minhas amigas. Pode mandar, manda beijo para todo Leda, mundo. para Maria Sobral, para Romilda, para Ivani, para Martinha, para Sônia. A Sônia que da te ligou. Bauru, A Sônia te ligou. para a Sônia da Bauru e para a Sônia do Las Vegas. Agora eu vou colocar também aqui uma coisa que o César Martins falou que é muito importante para nós. Um grande beijo para Ivani. Ivani, que é uma ouvinte aqui da rádio, está sempre apoiando essa rádio aqui. Uma pessoa maravilhosa, ela me liga. Quase todo sábado ela me liga, Ivani, quando tem um tempinho do apoio cultural. Ela faz questão de ligar nesse horário que ela já sabe mais ou menos como é. A Cícera que está aqui também, mandando um beijo para você. Então, um beijo também do César, que é especial, Laerte, que são pessoas que eu aprendi a ter um carinho muito especial por eles. Estão sempre aí com a gente. O Donizete mesmo, que é de sábado, você é o sábado. Eu só não ouço a Paraty quando eu não estou em casa. Mas é assim mesmo. Minha vida, às vezes, estou levando o fonezinho para ouvir pela web. Então, assim, estou muito participativa com vocês, com a web. Então, assim, coisas que me trazem ensinamentos. Muito bem. Vocês me trazem ensinamentos. É uma delícia quando a gente tem essa debate aqui. Professora, vamos voltar a falar um pouquinho agora também, trazendo todo esse contexto histórico da questão da mulher, viu, Toninha? Porque nós sabemos que as dificuldades, elas estão aí e vão continuar acontecendo ainda. Ainda tem essa questão que agora o governo está tentando rever, essa questão das mulheres ganhar menos que os homens, né? E a mulher, ela tem tanto capacidade de fazer, tanto qual o homem. Nunca vamos desmerecer, não, a mulher é melhor que o homem. Não é isso. Cada um dentro da sua competência, na sua análise de desempenho, ponto final. Mas os espaços precisam ser criados, né? E como é isso hoje, professora, no olhar de debates, né, que você vem fazendo atualmente sobre essa questão da mulher ganhar menos que o homem e essa busca pela equidade salarial? A gente tem esse equilíbrio de força de trabalho desde que a gente começa a ter essa lógica de trabalho fora de casa, né? Que a gente vai chamar ali na história da Revolução Industrial, onde a gente vai ter esses trabalhos que antes eram feitos dentro de casa, às vezes pela própria família, né? Ou por corporações ali de vizinhos, enfim. Esse trabalho vai passar a ser realizado fora de casa. E aí, justamente nessa visão, né, desde lá, a força de mão de obra feminina e infantil, que naquela época era utilizada também, recebendo salários, né, pelo seu trabalho inferiores ao salário recebido pelos homens. E aí isso vai se reverberar aí ao longo da nossa história. Existem países, né, que tem legislação para isso, que prevê, né, algum tipo de punição e tudo mais. Mas aqui no Brasil esse debate ainda está avançando, né, ele ainda não acontece. Então a gente tem mulheres que exercem as mesmas funções dos homens, né, então ali com o mesmo cargo dentro da empresa, exercem as mesmas funções que esse homem faz, né, e recebem a menos, né, em média ali, a menos, né. Fora os salários, existem alguns que
da tecnologia, mas até se conectando, né? Aumentando a cada área, que mais necessariamente masculina, né? Que é a computação da lei. Verdade. Essas graduações, elas são ocupadas majoritariamente por homens, né? Porque a gente ainda tem incutido nessa nossa sociedade que existem profissões que são mais masculinas e profissões que são mais femininas, né? Mesmo dentro da educação, a gente percebe que o trato das crianças, por exemplo, né, na educação infantil, são majoritariamente professoras mulheres, né? Verdade. Quanto mais alto grau de formação, né, os professores das universidades e tudo mais, se tornam homens. E aí já tem uma diferença salarial também, né? O professor universitário ele recebe muito mais do que o professor infantil. Então a gente tem todas essas camadas e que de fato, né, não cabe uma legislação, né, que garanta essa igualdade salarial é extremamente importante. A legislação garante o direito para que essa sociedade se transformar. Mas assim como os trabalhadores domésticos, né, até 2013, não tinham seus direitos trabalhistas preservados, né, é um absurdo a gente pensar que os direitos trabalhistas eles existem lá desde 1930, que essas trabalhadoras domésticas, as empregadas domésticas, não tinham acesso a esses direitos trabalhistas, INSS, direito adicional noturno, direito a férias, tratamento por doença. Então, assim, é extremamente complexo e a legislação é uma coisa super importante que a gente precisa estar atento e buscando esses direitos sempre, porque é uma parte fundamental de toda essa história. Ó, vou mandar um beijo aqui, obrigada professora, vou mandar um beijo aqui para Nilva Fabris, para Paula Giovana Gabriele, que está mandando um beijo aqui, chamando todas nós de lindas, meninas lindas. Ah, muito obrigada, todas as mulheres somos lindas, todo ser humano é lindo, porque é bênção, né? Ser humano é uma complexidade imensa, cada corpo, cada situação. Eu costumo dizer que é um universo dentro de vários universos, né? Então é maravilhoso mesmo, uma construção magnífica. E eu acho isso fundamental quando a gente começa a olhar, né, professora, do menor para o maior, ou do maior para o menor, quantas dimensões acontecem e quantas dimensões influenciam uma na outra, né? Então eu estava até conversando isso com meu marido ontem, como que a gente é importante nessa relação psico, né, social e humana, nos contextos de tudo. E eu digo o seguinte, né, como está lá o Michel lá fazendo ação social, né, para tantas famílias, para tantas coisas, o que vale no ser humano não é o seu gênero, né? É aquilo que ele pode fazer como melhor pessoa todo dia, homem e mulher, né? Homem, mulher, bissexual, não importa a sua sexualidade, como ser humano eu estou falando. Então eu acho que é muito fundamental a gente olhar para isso. O ser humano, ele é parte de si mesmo, é ele que vai construir a tua felicidade ou não. E o que está em volta são possibilidades que te colocam dentro de uma situação emocional de positividade ou negatividade. Eu prefiro viver na positividade. Então a gente que tem que fazer escolhas, né, professora? E para fazer escolhas, muitas vezes, a gente, quando não tem uma orientação, não tem um feedback, a gente se sente perdido. Então, Toninha, é muito bacana isso que você falou, que quando você escuta e você aprende, quando alguém te fala e você escuta, mas é lógico, filtre tudo, tem que continuar filtrando. Mas como é gostoso escutar a professora falar com toda essa sabedoria, tão jovem a professora, tão bonita, e a gente vê aí com tanto conhecimento que a gente aprende tanto, né? E a gente vai entendendo o quanto que isso é importante na vida das pessoas. E professora, nós estamos chegando no nosso momento final. Gostaria, né? Vou pedir para considerações finais com você, porque a nossa live aqui, nosso Meet já vai acabar, a professora está pelo Meet. Considerações finais, professora, pode mandar beijo, contato, passa tudo aqui para o pessoal, por favor. Toninha, foi ótimo escutar a sua trajetória, saber da onde você veio, o que você está fazendo, é sempre fantástico ter esses contatos, né, esses contatos que fazem a gente continuar e ter força para seguir aí cotidianamente. Quero mandar um beijo aí para minha família, minha mãe, pai, meu pai já morreu, minha mãe, meu irmão. Papai, manda beijo também. Isso. Já esteve aqui, já me deu entrevista aqui, professor Renan, já deu entrevista.
aí, Facebook, Instagram, acompanhem, né, a história delas, como ela é toda uma preparada em projetos, a história delas, né, assim. E é isso, gente, agradeço imensamente a oportunidade de estar aqui e espero continuar esses encontros aí, a gente tem outras oportunidades de continuar essa conversa. Nós vamos conversar muito, professora, ainda temos muito o que falar ainda, viu? Muito obrigada pela sua participação, obrigada pelo seu tempo, pela sua disposição e por nos trazer tanto conhecimento. Vamos precisar muito do seu conhecimento, muitos debates ainda. Muito obrigada, viu? Muito obrigada. Foi um prazer, tá? Prazer foi meu. Toninha, considerações finais, minha amiga. Aquele beijo pra você. Obrigada por estar aqui. Eu sei o quanto que você tem essa dificuldade, está lá cuidando da mãezinha toda, mas que momento gostoso que nós passamos aqui. Espero passar mais momentos desse com você também. Eu que agradeço, Flávia. Beijo pra Thalita, né? Pra Yara, né? Yara esteve aqui conosco também, que já esteve aqui. Um beijo pra você. Esse momento vai ficar para a história. Agradeço mesmo, me emocionei bastante. Jamais pensei um dia, né, quando eu comecei a ter essa rádio, né, um dia estar aqui dentro fazendo um programa juntamente com você. Você sabe que eu estou esperando até a Ivani vir aqui uma também. Uma pessoa que eu admiro muito, Obrigada. sim. A Ivani, eu conheço a Ivani pessoalmente, eu conheci a Ivani, ela é uma pessoa maravilhosa. E as que eu não conheço também, mas ainda vou conhecer. Então, um beijo a todos. Muito obrigado por esse momento. Me desculpe por alguma coisa. Imagina. E um beijo no teu coração, Flávia. Aqui a gente não pede desculpa por nada. Aqui a gente é ao vivo e a cores. A gente faz aqui, ó, fazendo da nossa forma mesmo. E eu vou continuar assim. O que eu tiver que falar, que meter a boca em prol da sociedade, vou continuar falando, vou continuar buscando informações, profissionais como a professora Thalita, que tem todo esse gabarito para nos apoiar de questões aí, né, da vida das mulheres e outras ações que nós possamos. A Yara na questão política, pode falar, Toninha. Então, eu queria também mandar um abraço pro Silva, né, o Silva também muito especial, né, e só dizer que isso aqui pra mim agora se tornou vida. Que bom. Né? Porque quando eu tô dentro da minha casa fazendo alguma coisa, quando eu não tô ligada a nenhuma, estou ligada em outra. E aí isso me ajuda muito. Então eu vou aprendendo, eu vou ouvindo música e vou aprendendo. Então obrigada a todos que fazem parte aqui da Paraty. Todos. Obrigada. Todos. E nós aqui da Paraty também agradecemos muito de coração. Obrigada a todos os ouvintes que estiveram presentes pelo Facebook da Prem Comunicação, que estiveram presentes aqui no WhatsApp da Rádio Paraty FM e que também esteve aqui também no meu WhatsApp pessoal. Eu fico muito feliz, muito obrigada a todos do Mário Amato, né, do Senai Mário Amato. Eu estive ontem também participando de eventos no Sindicato dos Servidores Comerciários do ABC. Estamos aí apoiando também, né? E um beijo para todos vocês, de coração, a todos os professores e professoras que nos ajudam demais. Obrigada, viu, pessoal? Um grande beijo. Vamos escutar agora Elias Luiz Bispo IV, que sempre está conosco aqui na Rádio Paraty FM. Fique com Deus e até o próximo sábado. Obrigada, até mais, pessoal. Vamos lá, vamos com ele, Elias Luiz Bispo IV. Bom dia, que prazer estar novamente com vocês. Estamos no mês de março.